Olá! Seja muito bem-vindo ao nosso ManaCast. No episódio de hoje, nós vamos falar sobre um tema importantíssimo para todo mundo que quer ser um bom líder e um bom gestor de pessoas. Aliás, a gente vai falar um pouco sobre isso. Existe diferença entre ser líder e ser gestor? Hoje estamos aqui para falar sobre as 3 habilidades fundamentais para todo bom líder. Quais você acha que são, hein? Pensa aí. Hoje eu tô aqui com um super convidado e um super parceiro, Adriano Ribeiro. Ele é especialista em comportamento humano, professor de um MBA em neurociências e gestão de pessoas, filósofo clínico e tem uma vasta experiência aí em desenvolvimento de equipes de liderança, mercado financeiro e a lista é grande. Vou passar a palavra para ele para que ele mesmo se apresente para vocês. E aí, cara? Ah, deixa eu falar uma coisa antes, que eu quero pedir licença para vocês aqui, porque o nome dele é Adriano, mas eu não consigo É, chamar ele de Adriano. eu também não consigo te chamar de Camila, Isso. né? Vamos oficializar? Vamos. Posso chamar de Drico? Pode, à vontade. Ele é conhecido para os íntimos como Drico, então estou aqui com o Adriano. Drico, muito, muito Isso. obrigada pela sua Eu que presença, pela sua agradeço. participação. O Drico, ele é o parceiro da Manacá, especialista nas mentorias individuais. Então, se você tem interesse em ter um acompanhamento online semanal também, você vai poder entender que você estará em boas mãos e vocês saberão por quê. Drico, se Legal, cara. apresenta um pouquinho, fala um pouquinho pra gente aí da sua trajetória. Muito obrigado, viu? Muito bom estar aqui contigo, né? Sempre bom trabalhar contigo por N motivos, né? Eu vejo que você faz o que você ama e eu também me identifico com isso. Busco na minha paixão dominante estar sempre trazendo com emoção tudo que eu faço. No meu trabalho, eu procuro levar isso também. Vejo isso em você, por isso que me identifico. Venho trabalhando com comportamento humano há mais de 16 anos, é onde eu me sinto encaixado no mundo, né? Falando um pouco de filosofia, o Aristóteles lá, mais de 2000 anos atrás, já dizia que a gente tem que encontrar o nosso encaixe no mundo. Quando a gente consegue encontrar esse encaixe, a gente consegue realizar a própria natureza. Então é bom estar perto de gente que também age dentro da própria natureza e venho trabalhando com atendimentos individualizados como professor também. Tem sido muito legal contribuir com as pessoas, né, a organizarem as suas realidades. O mundo é tão corrido, imediatista, a gente vai falar disso também. E muitas vezes a gente se perde nas emoções, se perde ali nos caminhos que a gente quer buscar, onde a gente quer chegar. Então é muito importante que a gente tenha clareza disso e ajude, né, as pessoas aí a encontrarem o seu caminho para atingirem a sua excelência, né? Que é a arete grega que a gente fala também. Que bacana, Drico. E você já trouxe aí, nossa, tantas informações legais para a gente falar, né? Eu quero pegar um gancho específico sobre estarmos encaixados, né? Sobre atuarmos dentro das nossas paixões. Eu vejo muito hoje em dia as pessoas confundindo atuar de acordo com as nossas paixões, né? Escolher um trabalho que faça com que eu me sinta encaixado com só fazer o que eu gosto, só viver de prazeres, né? Fala um pouco, explica pra gente um pouquinho mais sobre isso. Ah, perfeito, né? Porque quando a gente fala de paixão, a gente já pensa em emoção, coisa boa, sentir coisas boas, né? E é claro que é importante sentir isso, mas é entender que quando a gente amplia o nosso imaginário, ou seja, a gente amplia a nossa consciência, a gente percebe que a vida real ela também tem as dificuldades, né? O fato de eu fazer o que faço e gostar do que faço não significa que eu sinta prazer o tempo todo, mas eu tenho consciência de que os percalços que eu devo enfrentar, vou fazer isso com dignidade e com valentia. Então, encontrar o próprio encaixe e trabalhar com paixão não significa necessariamente que vai ser sempre prazeroso. A gente vai encontrar alguns momentos ali que vão ser de tempestade, a gente tem que estar preparado, né? Inclusive a realidade é dura, É né? A duro. vida é mais difícil do que fácil. Exato. E eu ouço muitas pessoas falando: eu adoro o que eu faço, mas eu queria não precisar lidar com pessoas o tempo inteiro. Poucas pessoas escolhem ser líderes. Elas chegam num cargo de liderança porque elas têm um anseio de crescer profissionalmente ou porque elas querem abrir o próprio negócio e isso inevitavelmente faz com que você precise ser líder de pessoas, né? Então eu recebo muitos pedidos de ajuda falando isso. Eu queria ter uma empresa, mas eu não queria ser líder. É possível isso? Pois é. Não é, né? E aí eu respondo para essas pessoas assim que é uma pena as pessoas não valorizarem a liderança. Eu gosto de enxergar a liderança como uma verdadeira oportunidade de impactar positivamente a vida das pessoas com quem a gente convive. Hoje, né, a gente se cobra muito, muitas vezes, por não fazer caridade, por não fazer trabalho voluntário, por não doar, né, para instituições X, Y, Z. Eu não tô salvando as baleias, eu não tô salvando o mundo dos plásticos, né? Eu não tô fazendo nada, meu Deus.
E eu falo que se você é um líder, você tem aí uma verdadeira oportunidade de fazer a diferença na vida daquelas pessoas que estão com você. E é uma pena as pessoas desperdiçarem isso, porque quem é líder, quem é gestor, vai marcar aquela vida. Inevitavelmente vai marcar, para melhor ou para pior. Então, uma das reflexões que eu sempre faço nas minhas palestras é essa: como você quer ser lembrado pela sua equipe? É uma questão de decisão. E você, no papel de líder, muitas vezes vai falar para sua equipe coisas que ninguém mais vai falar. Então, ai meu Deus, eles não querem nada com nada. Ai meu Deus, a pessoa não sabe. Ai meu Deus, a pessoa não quer aprender. Você tá ali para ajudar essa pessoa a se desenvolver. É um dos seus trabalhos como líder também, Exato. né? Como você vê isso? Eu vejo como um papel social também, Isso, que legal, né, papel social. porque a gente passa mais tempo da nossa vida no trabalho, né, então é importante que a gente consiga encontrar ali a oportunidade também de se desenvolver. E a liderança tem papel forte nisso. E o líder precisa gostar de gente e entender que ele está ali não só para olhar para os resultados, que são muito importantes, né? Mas também para entender a saúde emocional das pessoas. É claro que não é fazer um processo terapêutico, mas é colocar isso no radar, ver como é que estão as relações, os relacionamentos. Até pensando no Fred Kaufman, que é um autor argentino, ele fala que alta performance tem a ver com resultado, que é muito importante, mas os indivíduos também têm que estar bem e os relacionamentos também têm que estar bem, né? Isso não significa que é o mundo perfeito, que é o paraíso, mas na medida que as pessoas estão maduras o suficiente para se relacionarem de forma efetiva, focando em resultado, mas também olhando para pessoas, aí sim é possível atingir alta performance, né? Porque muito se falava de conseguir ter alta performance através do resultado apenas. Mas as pessoas também fazem parte, e até trazendo o Simon Sinek, que é um autor muito legal, né? Funcionários são pessoas. eh, Pessoas estão o tempo todo ao nosso redor. Se a gente não, Clientes são clientes pessoas. são pessoas, isso. Se a gente não entende de pessoas, a gente não entende de negócios. Então, não tem jeito, a gente tem que lidar com gente. Então ficou simples, né? É só Simples, aprender a lidar com super gente. simples, tranquilo. Tá Esses tranquilo. bichinhos tranquilos que são as pessoas, né? Super Super fácil. previsíveis, super direcionáveis, né? Tá simples. Eu costumo falar isso, né? Voltando então para o nosso tema central, 3 habilidades fundamentais para ser um bom líder, né? Claro que não são só 3 habilidades que vão te fazer ser um bom líder. E você precisa estudar para ser um bom líder, né? Eu costumo falar, as 3 que eu costumo priorizar é orientação para resultados, comunicação assertiva e influente, vamos falar um pouquinho sobre isso, qual é a diferença, e autoconhecimento e maturidade. E tudo isso parte do que você disse aí, né? Como você muito bem disse, o líder ele precisa gostar de gente, gostar de pessoas. Mas não é fácil gostar de pessoas. Porque geralmente eu quero que o outro reaja como eu espero que ele reagiria. Né? Eu quero que o outro faça como eu gostaria que fosse. E a nossa natureza tem essa dificuldade de lidar com o diferente, de lidar com o imprevisível, né? E seres humanos são seres complexos. A gente está falando de temperamentos, perfis comportamentais, humores, histórico, né? Uhum. Criação. Agora tem ainda a diferença de gerações que estamos aí já enfrentando, né? Várias questões aí que são diferentes, visões de mundo diferentes, né? Então o líder ele precisa estudar para ser um bom líder. Estudar sobre pessoas, estudar sobre comunicação, sobre gestão de resultados, processos, né? Se eu não estudo, eu fico liderando na base do eu acho que eu sei. Uhum. E uma das piores coisas para algum ser humano adulto é ficar fazendo as coisas como acha que sabe. Porque a gente fica ali caindo naquele ciclo, Uhum. né? Você acha que existe, vou até te perguntar isso, um dos maiores mitos aí da liderança. Você acredita que existem líderes natos? Então, existe ali uma facilidade que a pessoa pode vir a ter de se comunicar, de se conectar. Mas é como você disse, tem que estudar. Não tem como ser diferente. É necessário que busque o conhecimento, que busque a evolução, porque como você falou, o ser humano é complexo. Então a gente não vai conseguir ter um mapeamento exato das respostas que as pessoas vão ter. Eu encontro muito nos processos que eu participo uma necessidade que o líder tem de que os liderados tenham um nível de resposta que ele espera sem antes ter combinado esse padrão de resposta. Ou seja, poxa, se você está esperando que ele responda X, você precisa combinar com ele antes que é isso que você espera. Alinhamento de expectativa. Aham. Expectativa não atendida gera frustração. Isso passa pelo quê? Né? Pela dilatação do nosso imaginário, né? Quando a gente vai ampliando a nossa capacidade de enxergar a realidade, a gente vai vendo que o meu padrão de resposta não é o mesmo do que o do outro.
nós somos os únicos observadores da tela da vida, da nossa vida. Então a gente enxerga a vida do jeito, só a gente vê do jeito que a gente vê. E cada pessoa, como você diz, tem a história de vida, tem a genética, tem os traumas que passou. Uhum. Então tudo isso tem que ser observado e conhecido pelo indivíduo para que ele consiga perceber a própria maneira de lidar com as suas questões. Então, realmente, esse convite que você está fazendo para os líderes de sempre estudar, eu quero fazer também para qualquer pessoa, Isso, né? ótimo. Porque estudar é necessário e a gente aprendeu que estudar é para a gente aprender a fazer algo bem, mas com o tempo eu fui descobrindo que estudar serve para a gente ser melhor como pessoa, né? A gente não tem que estudar somente para ser um bom profissional, mas estudar para ser uma melhor pessoa, né? Faz sentido para ti isso Faz, também? faz muito sentido. E tendo um dos nossos principais objetos de estudos, nós mesmos, né? Que é o autoconhecimento. Muitas vezes sobre achar que sabe, né? Muitas vezes eu acho que sei como sou. Eu acho que sei como reajo. Eu acho que sei, né? Meus pontos fortes, meus pontos a serem desenvolvidos. Então a gente precisa estudar sobre nós mesmos, sobre o outro, sobre como eu costumo reagir quando em relação com o outro, né? Mas antes da gente entrar nesse debate que é muito, muito importante, você repetiu o que eu disse, né? Seres humanos são complexos. Explica pra gente a diferença entre complexo e difícil. Ótimo. Isso vem do Edgar Morin. Complexo no sentido de ser tecido junto. Não existe uma resposta imediata ou então não é um padrão linear, né? O ser humano ele é complexo, é uma teia. Tudo o que compõe é muito semelhante a uma cesta de sisal, né? Que ela tem ali o material entrelaçado e que sustenta aquilo. Então é complexo não no sentido de ser difícil necessariamente, mas que existem muitas possibilidades envolvidas. Então é muito legal trazer isso, a complexidade no sentido de que você não consegue, por exemplo, em um treinamento, deixar uma pessoa 10 quilos melhor comunicativa, Aham. né? Porque o ser humano é subjetivo. Isso, para a gente que trabalha com comportamento humano, é uma coisa complicada, né? Porque o processo de desenvolvimento de uma pessoa leva um tempo. E aí tem o tempo de Cronos e de Kairos, né? As pessoas têm o tempo interno, que é o de Kairos, e o tempo Cronos, que é o cronológico. Puxa, você tem que performar melhor em tal tempo, né? Pô, peraí, mas tem que levar em conta esse tempo interno da pessoa também, né? Então a complexidade é nesse sentido. O ser humano é subjetivo. Não dá para a gente objetivar comportamento. E por isso que torna-se tão difícil, né? É mais desafiador, mas é muito, muito legal a gente poder também, durante um processo, observar a evolução da pessoa e o esforço dela para isso também, né, cara? Uhum, é. Gente, vocês estão gostando? Vocês entenderam? Porque eu trouxe ele para perto de mim, a gente fez um curso juntos, nossa formação em filosofia, né? Foi onde nos Isso. conhecemos. Conversar com ele é uma delícia. E ele é naturalmente assim, não porque o autor tal fala da teoria tal, e ele traz para nossa realidade, e você fica babando, observando. É muito gostoso, Drico, É conversar com você recíproco. sempre. É recíproco. E você falou uma coisa muito legal. Por que que eu te perguntei isso, né? Eu gosto de virar um pouquinho essa chave dos líderes, né, das pessoas que me acompanham, que eu ouço muito, ai, pessoas são difíceis, liderar é difícil, né? E não que seja fácil, mas eu gosto de falar que é complexo, é um desafio. Não é tão difícil quando você aprende um pouco mais sobre pessoas, seus padrões, como direcionar melhor, primeiro a si mesmo, depois o outro, né? E um paralelo que eu sempre faço entre liderança e equipe é assim, sabe aquele slime? Sabe o que é Slime, slime? sim, a Clarinha adora, minha filha. Quem tem filho, né, o amor e ódio dos pais é o Isso. slime. É uma geleca, né, que nós temos assim. E imagina que a sua equipe é o slime, e como líder, você tem que ficar passando o slime de uma mão para outra, indo e voltando, né, até chegarmos ali no nosso objetivo. Você não consegue controlar o slime. Você não consegue pegar no slime e falar, slime, fique durinho aqui porque eu vou te passar para cá e depois fique durinho aqui que eu vou passar para lá. Você tem que ir reagindo de acordo com que o slime, a forma que o slime vai tomando, você vai conduzindo. Seu objetivo é, não posso deixar o slime cair no chão, não posso deixar o slime quebrar, mas eu tô aqui liderando, né, e conduzindo esse slime de acordo com a forma que ele vai tomando para que a gente chegue lá no objetivo final.
E liderar passa por isso. Quero saber se você gosta dessa minha analogia. Perfeito. Porque liderar é mais ou menos assim. Você não lidera de acordo como você acha que deve ou como você acha que deveria ser. Para você liderar, você precisa olhar para sua equipe. Isso. Como é essa equipe? Qual é o estágio atual deles? E onde eu quero chegar? É assim o caminho? É assim? É assim? É assim o caminho? Que geralmente a realidade é assim, né? E aí você vai conduzindo assim para chegar até lá. Então, por isso que é complexo, porque envolve, como você bem disse, várias questões e várias variáveis. Mas eu gosto de fazer as pessoas trocarem essa frase aí. Não é difícil, é desafiador, é um processo, mas você consegue aprender melhor para se tornar mais capacitado para lidar melhor com isso, né? O que você acha? Gostou do meu slime? Sim, ótima metáfora, né? A gente tem que se adaptar. E isso que você falou de, é difícil, né? Por quê? Porque assim, o nosso cérebro, trazendo um pouco da neurociência também, nosso cérebro ele é programado para economizar energia. Então a gente precisa ter consciência disso. Coisas difíceis valem a pena, né? Treinar, ter uma constância numa atividade física é difícil no começo, mas depois que você embala, você vai ser, porque você condicionou seu cérebro para isso. Então, e até pensando um pouco assim, mais na questão de como que um vício ele é construído numa pessoa. O cérebro adora recompensa alta e esforço baixo, né? O cérebro adora esforço baixo e recompensa alta e imediata. Então, quando a gente tem isso no radar, a gente fala, puxa, é difícil lidar com pessoas, mas eu quero, é importante, porque eu preciso lidar com gente e eu tenho que o quê? Entender aquela singularidade. Essa gestão da singularidade é importante também. Na liderança, o líder precisa observar as características de cada liderado. E também perceber que ele não deve fazer cópias dele mesmo. A gente estava até falando disso, né? Muitos líderes querem que o liderado seja uma cópia dele. Mas é necessário perceber que cada um tem uma singularidade, uma individualidade, uma história de vida. Existe o perfil mais executor, influenciador, o planejador, analista, né? E entendendo isso, é possível alocar cada perfil, né, na função que cabe, e isso vai fazer com que a engrenagem rode de forma mais orgânica, né? Cada um encaixado, voltando a falar de encaixe, como a gente começou assim, naquilo que melhor vai performar. Então, a singularidade, a gestão da singularidade é muito legal também, né, cara, de olhar. É muito legal esse termo, né? Gestão da singularidade. Eu também, uma outra virada de chave que eu gosto de proporcionar, né? Provocar, na verdade, os líderes para fazerem eu ouço muito falarem por aí, né? Que o líder ele tem que extrair o melhor da equipe, ele tem que tornar a equipe o melhor que ela pode ser. Troca extrair por despertar. Despertar. Perfeito. O papel do líder é despertar o melhor da equipe. E se ele for ficar liderando essas pessoas, querendo que elas façam exatamente como ele faria, ou como ele gostaria que fosse, ele tá ali só criando cópias baratas de si mesmo. E por que eu chamo de cópias baratas, como você muito bem disse também, né? Porque são pessoas diferentes, são visões de mundo diferentes, e ninguém vai ser igual a você. E quando você fica encaixando a pessoa, né? Eu quero que você seja assim, assado, ou faça isso, ou assim como eu faria, como eu gostaria que fosse, eu tô talvez limitando ela de expandir, de ser melhor e de chegar no seu melhor potencial. Né? Então, a gente tem sempre que olhar para quem são essas pessoas, gestão da singularidade, qual é o meu objetivo, por isso que eu gosto de elencar, né, nessas 3 habilidades fundamentais para todo bom líder, a orientação para resultados. Porque eu preciso saber onde essas pessoas precisam chegar. E elas precisam saber também onde elas precisam chegar, né? Então, eu quero que a minha equipe seja melhor. Em quê? E para quê? Para chegar aonde? Eu não preciso ter uma equipe de 10 pessoas onde os 10 sejam excelentes em tudo. Eu preciso ter uma equipe que me atinge, que seja boa o suficiente para me entregar esse resultado aqui. Então, isso precisa estar muito claro, né? E aí a gente começa a falar, então, por exemplo, sobre métricas de desempenho. Todo líder precisa ser um bom gestor de métricas. Individuais, coletivas, e isso precisa estar muito bem acompanhado de forma que a equipe se aproprie dessas métricas. As métricas não são uma forma de fiscalização do trabalho da equipe, não servem para o líder ficar apontando, né? Tá fazendo ou não tá fazendo. A equipe precisa se apropriar daquelas métricas para olhar onde eu preciso chegar. O meu trabalho aqui é entregar esse resultado. Eu tô chegando perto, eu tô com maior dificuldade, onde eu preciso me melhorar.
né? E a gente percebe muito essa dificuldade. Você percebe também essa dificuldade das pessoas em lidarem com Exato. isso? Sim, que é o encontro do propósito individual com o propósito da onde a pessoa está inserida. Porque também tem que ter essa clareza. Poxa, muito se fala de propósito. Ah, eu quero ter propósito, trabalhar com propósito. Tá, mas qual o seu? O seu propósito está alinhado com o propósito daquela organização? E as metas e tudo mais, a maneira, a política, a cultura organizacional. A pessoa tem que entender como que o jogo funciona ali, para ela ver se ela se encaixa ali mesmo ou não, né? Então ter esse entendimento é importante, porque aí a pessoa começa a ver o porquê daquilo que ela está fazendo e não fica na camada do o quê, né? Resgatando novamente o Simon Sinek, né? Que ele Sim, fala do muito Golden legal. Circle, né? É, Ele tem sim. o why, how, what, né? O porquê, como e o quê. Na camada mais externa é o quê. Se eu olhar só para o que eu estou fazendo, eu vou estar numa camada muito superficial. Agora eu tenho que entender o porquê. E ele faz até uma analogia com o nosso cérebro também, né? Que a gente tem o córtex, que é essa parte mais externa, é a parte mais desenvolvida, e dentro lá tem o cérebro primitivo, que é onde está o límbico. O límbico é onde são produzidas as emoções. Então, o porquê está ali. Hoje eu trabalho com música também, eu adoro música e eu vejo isso como uma paixão dominante porque tem uma cola emocional em mim. Então eu tenho que levar a música comigo. A docência, pessoas, isso faz parte o quê? Da minha identidade, da minha personalidade, né? E você também. Então, quando a gente ajuda as pessoas também a enxergarem o porquê do que elas fazem, a coisa começa a trazer uma outra configuração, né, cara? Faz sentido pra ti também? Faz muito. E aí você tocou no ponto central do engajamento. Quero uma equipe que seja engajada. Eu já logo pergunto: você dá motivos para essa pessoa se engajar? O engajamento precisa de envolvimento emocional, precisa chegar nessa região do límbico, né? Que é onde eu tenho ali a gestão das minhas emoções. Ninguém vai se engajar em lista de burocracia, lista de tarefas. Ah, eu quero que ela faça isso, faça aquilo outro muito bem. Isso não vai engajar ninguém. Precisa ter um propósito maior, um objetivo maior, né? E eu gosto sempre de quebrar um pouquinho aí a paixão que existe em cima da palavra propósito, né? Ah, meu Deus, propósito tem que ser lindo, tem que ser altruísta, né? E não necessariamente. O propósito é o porquê. Como você muito bem lembrou, né? Da teoria aí do Simon Sinek. Comece pelo porquê. Por que fazemos o que fazemos? Toda empresa tem uma razão de existir. E as pessoas lá dentro têm que estar conectadas com essa função, né? Ah, sou do RH. Semana passada eu estava num evento, né, e falaram sobre isso. Sou do RH. Qual é o seu papel como RH? Gostar de gente? Cuidar de gente? Sim. Mas mais do que isso, como RH, você tem que entregar o resultado que o negócio quer entregar. Toda empresa existe para dar lucro. Ponto. Também, né? A gente precisa também tirar um pouquinho É, essa paixão aí de que o negócio precisa ser bonzinho. Toda empresa, aliás, querer dar lucro não faz de alguém ruinzinho, exatamente. né? A gente precisa querer. Existe uma É, crença muito na nossa sociedade hoje de que querer dinheiro é ser como se fosse mal, ganancioso, como se imagina. fosse mal, né? Não, todos queremos dinheiro, todos trabalhamos por dinheiro. Sua equipe trabalha por dinheiro, você trabalha por dinheiro, a empresa existe para ganhar dinheiro, ponto. Agora, vamos ganhar dinheiro atingindo que resultado? Entregando o que para o nosso cliente? O cliente vai ter uma troca monetária ali, né? Mas ele dá o dinheiro, a gente entrega alguma coisa. E esse entregar alguma coisa gera algum impacto na vida do nosso cliente. E a história, eu costumo também falar muito que é uma junção de capítulos de vida. São pessoas, é sempre sobre pessoas, né? Estamos dentro de uma empresa, dentro de uma equipe, falando ali sobre pessoas. E são histórias. De onde cada um está vindo, onde essa pessoa quer chegar, como tiramos o melhor proveito dessa união de capítulos de vida. Talvez seja temporário, provavelmente vai ser. Talvez as pessoas não fiquem ali nessa equipe, nesse grupo para sempre ou por muito tempo, né? Mas enquanto estivermos juntos ali, como tiramos o melhor proveito disso? Tem aprendizados, tem ganhos para todos os lados. A empresa ganha com o lucro, o líder ganha com o atingimento do resultado, com o cumprimento do seu papel, com o aprendizado que ele pode ter a cada dia, e a equipe ganha com também a satisfação da entrega, com se sentir útil para alguma coisa, com experiência que eles vão ganhando para crescer, né? Então, eu preciso, para eu engajar a equipe, eu preciso saber atingir o lado emocional deles, fazer esse envolvimento emocional deles. Você concorda? Perfeito, concordo. E você me fez lembrar também a ideia de que nós somos um ser, né? Um ser único e individual. Só que a gente aprende na escola a fazer, porque a gente quer ter, né? Então a gente aprende primeiro a fazer
administração, seja o que for, para ter um carro, uma casa. A gente esquece de vir a ser, porque depois de ter, eu vou ser alguém na vida. Mas é o inverso, né? Eu tenho que aprender a ser primeiro. Porque se eu aprendo a entender a minha dinâmica interior, eu vou conseguir fazer coisas alinhadas com essa essência e vou passar a ter coisas que também estão alinhadas com essa essência. Porque eu posso ter, isso acontece muito, inclusive nos atendimentos que eu faço, eu percebo muito pessoas chegando super bem, assim, financeiramente, materialmente, mas com um vazio existencial terrível. Por quê? Porque olhou só para o ser, perdão, olhou só para o ter e para o fazer, não olhou para o ser. Então, é necessário, até eu já trabalhei com adolescentes também, e levo isso como uma mensagem muito importante para os pais ajudarem os filhos a olharem para essa essência, para esse ser singular. Porque aí as coisas vão se desenvolvendo de forma mais alinhada com a própria natureza. Então, é muito importante isso. O que está por trás do crachá? Essa também é uma metáfora que eu gosto de fazer, né? Porque a gente tem o crachá aqui, Adriano, administrador, filósofo clínico, professor e tal. Mas por trás tem o Adriano, que é pai, que é filho, né? Que tem um monte de questões também que precisam ser trabalhadas. Ou seja, um ser humano. E a vida, ela vai além, ela não é só o trabalho. Embora a gente se dedique muito ao trabalho, mas a gente tem que ampliar a visão. É claro que é importante, mas a gente tem que olhar também para essa essência singular, né, cara? Faz sentido? Ou é muita viagem? O que você acha? Não, eu tô achando ótimo. Eu tô achando ótimo e eu acho que esse é o tipo de reflexão que a gente não aprende a fazer sozinho. Por isso que a gente precisa de alguém de fora, né? De um mentor, de um professor, de alguém e de um líder. De alguém que nos conduza para fazer esse tipo de reflexão. E a liderança é muito como você disse, ela é um papel. Ela não é uma lista de tarefas, ela não é uma lista de funções, ela é um papel. Ser líder é estar em ação, estar em relacionamento com a equipe, né? Vem através, você é líder ou não, não a partir do cargo que você ocupa, mas a partir das suas ações. E isso, né, eu lembrei de duas coisas que eu queria pontuar. Primeiro, que eu acho que esse é um dos grandes problemas dos líderes ao delegar. Quando a gente vai delegar alguma coisa, a gente está muito focado no resultado final, no detalhe da execução, nos comos. Eu não delego um porquê, eu não delego um objetivo, eu delego os comos. O que eu quero que você faça? Faça isso, faça aquilo outro. E eu esqueço muitas vezes de relacionar com o objetivo final. Para qual resultado? Qual é a importância disso? Qual é o processo que isso vai servir, né, de base ou de resultado que a gente tenha que atingir? E aí eu delego muito nessa linha do que você falou. Nós somos condicionados a focar no fazer, fazer, fazer. Quando eu vou delegar o faça, 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 faça. Né? E eu esqueço de linkar isso com o objetivo e com o resultado final. Então a gente precisa, né? Eu falo sempre para os líderes. Primeiro eu falo assim, ó, não, a sua equipe não vai fazer as coisas como você faria. Não vai fazer as coisas como você gostaria que fosse. Enquanto você ficar focado nisso, você vai viver um ciclo de frustrações. O que a gente precisa aprender é a delegar o objetivo, o resultado. Comece pelo porquê. Então, eu criei uma regrinha muito simples. Na hora de delegar, comece pelos 2 P's. Para que você precisa daquilo e para quando. Depois você deriva nos comos, nos o quês, né? E você confirma. Eu gosto muito também de falar para usar perguntas, fazer perguntas provocativas para que a pessoa traga soluções, para que a pessoa pense ali, né, no próprio caminho. Mas precisa estar muito claro o objetivo final, o resultado final que a gente espera das tarefas mais simples, até as mais completas, né, complexas, e um prazo. Uma das coisas que faz a equipe perder um pouquinho o senso de priorização é o líder não combinar prazos claros. E aí eu lembrei, um dos meus primeiros cursos, né? Por que eu gosto de falar sobre a importância de estudar para ser um bom líder? Eu tinha muita dificuldade com isso, né? Lá no meu Instagram eu conto a minha história direto, eu tinha muita dificuldade com isso e eu lembro que teve um dia que eu pensei, eu não sou boa com pessoas. Não sou. Acho que eu vou desistir, porque assim, eu não sei falar, não sei resolver nada. Eu preferia trabalhar em silêncio sozinha, quietinha aqui. Eu era a garota das planilhas, sabe? Se eu pudesse, eu ficava só nas planilhas ali, porque os números são tão certinhos, né? 2 mais 2 dá 4. Responde de um jeito. Ah, dá tudo certo. Né? E aí, mas não tinha como, né? Onde eu queria chegar, o objetivo, por isso que é importante nós também sabermos, né? Que história eu quero construir para mim. Eu passava por
liderar pessoas, me relacionar com pessoas, né? Jamais que eu sonhei que eu iria dar treinamento sobre liderança lá atrás, por exemplo, né? Mas a gente consegue aprender. Mas eu lembro que um dos meus primeiros treinamentos que eu fui, né? Um dos cursos que eu fui, eu estava internamente, eu me percebi nesse pensamento. Por isso que o autoconhecimento é importante. Eu me percebi nesse pensamento. Vai, me fala o que eu tenho que fazer, o que eu tenho que falar. Me fala o que eu tenho que fazer, o que eu tenho que falar para minha equipe fazer o que eu quero. E não funciona assim, né? Olha como eu estava focada lá, né? Não, eu tenho líder tarefeiro, eu chamo, né? Líder tarefeiro é aquele que só foca nas tarefas. O que eu tenho que fazer, a equipe fez, isso está feito, aquilo não está feito. E ele acha que o resultado vai vir a partir do volume de tarefas bem feitas. E não necessariamente é assim. Claro que para um resultado ser atingido, tem ali um passo a passo, tem uma rotina que tem que ser seguida. Mas eu não posso liderar pessoas olhando para tarefas. Eu preciso aprender a olhar para pessoas, né? E considerar os indivíduos como são. Tem um outro mito da liderança, enfim. E aí eu entendi, né? Nesse pensamento, eu me identifiquei ali que eu estava querendo manipular. E eu costumo sempre falar que liderança não é manipulação. Inclusive, quando a gente fala de técnica de comunicação, que a gente vai falar um pouquinho sobre isso, não é manipulação. Manipulação na liderança não funciona. Mas é a gente saber dar os direcionamentos mais apropriados, dar os estímulos, né? Fazer as perguntas, para que o outro entre nesse processo junto com você. E então, em conjunto, vocês tracem aí, né, um caminho, um plano de ação para chegar onde vocês esperam. Para eu despertar o melhor do outro, eu preciso convidá-lo para participar, né, desse processo. E eu ia te perguntar, que tem um outro mito aí da liderança que eu quero saber a sua opinião. Líder bom é líder amigo? Olha que pergunta legal, né? Será que o amiguinho é aquele que é o bom líder? Isso vai muito também do nível de maturidade das pessoas que estão envolvidas. É. Talvez exista a necessidade do líder ter essa abordagem mais afetiva por conta de um movimento interno que o liderado tem que não foi desenvolvido ainda. Por isso que é importante olhar. É claro que nós, como seres complexos que somos, a gente não tem como separar, é profissional, é pessoal agora, como se tirasse o paletó, agora cheguei em casa, não sou mais profissional. Tá tudo integralizado, mas didaticamente a gente tem que observar, né? Puxa, isso está sendo tratado a respeito da minha performance, do meu trabalho ou da minha vida pessoal? Porque acontece essa mistura. E os feedbacks ficam difíceis de acontecer porque as pessoas acabam levando para o pessoal. Então, quando acontece essa separação, não, aqui a gente está falando de trabalho, de performance. Então, eu posso falar de forma contundente, até, né, claro, de forma que não seja violenta, mas orientado para resultado, como você fala. E isso não está sendo tratado sobre o aspecto pessoal da pessoa. Só que se a pessoa tem isso misturado dentro dela, aí confunde tudo. Ah, então, Camila, você está falando que eu não performei, então quer dizer que você não gosta de mim? Não, não é assim. No nosso combinado que nós tínhamos de performance, de resultado, não aconteceu. Mas o fato de você ser uma pessoa que trabalha junto não significa que eu não goste mais de você. Então, é muito importante e as pessoas terem esse olhar assim, né? E quando a gente fala de maturidade, a gente não está falando só do decorrer do tempo, né? Assim, o nosso corpo vai modificando, mas a nossa alma também, a nossa personalidade também amadurece. Com base no quê? Com base nos estudos, no desenvolvimento do intelecto, na busca por evolução. Então, é muito legal olhar para isso também, né? O líder amiguinho, talvez ele esteja ali numa configuração mais, puxa, mais pessoal, onde a pessoa quer ser amada, quer ser querida ou não quer desagradar. Então eu tenho que ser amigo, mas não. É importante lembrar que não, aqui é um processo, tem resultado que precisa ser buscado, e se não foi atingido, tem que ser cobrado, né? Expectativa não atendida gera frustração, né, cara? Faz sentido? Perfeito, perfeito. Você tem uma fala que você gosta, né, de ensinar as pessoas a dar feedbacks em cima dos resultados, né, em cima dos fatos. Eu falo muito sobre isso também. Então, se eu vou dar um feedback sobre a desorganização de alguém, eu não devo falar você é muito desorganizado. Eu devo falar, você está muito desorganizado, né? Ou, até melhor ainda, eu prefiro ir para o lado do processo. Tal processo não está acontecendo como a gente gostaria, né? Mas eu gosto que você fala que a gente olhar dessa forma, não é que a pessoa é desorganizada, ela pode estar desorganizada. Não é que ela é desatenta, ela pode estar desatenta, não é preguiçosa, né? Ela pode estar assim. Uma vez eu falei sobre isso numa das minhas mentorias, aí uma aluna escreveu assim, interessante.
Meu marido está esquecido há 32 anos. Eu falei, Falei, ops, nesse caso. Mas mesmo assim, ele não é esquecido. Aposto que futebol não esquece, né? Isso. De lavar o carro, se gostar de carro, não Exato. esquece. Ele pode O estar que ele tá esquecido. esquecendo, né? Uhum. E a gente pensar dessa forma facilita, né, para a hora da gente dar o feedback. Porque você falou muito bem. Eu vejo muitos líderes falando da maturidade da equipe. Ah, eles são imaturos, eles não recebem correção bem, eles ficam doídos, né? Mas e a maturidade do líder? Como tá? Será que eu não tô deixando de dar um feedback ali, também com medo de não desagradar, de não desmotivar, de não ser o chato? Isso tá partindo da sua imaturidade também, né? Porque o líder, ele tá ali para cobrar. Se o resultado não tá vindo, a gente precisa cobrar a equipe. Tudo, claro, parte da forma. Por isso que a gente fala bastante sobre comunicação. Eu preciso saber como eu vou falar nessa hora para que esse resultado, para que esse problema gere um aprendizado na trajetória profissional daquela pessoa. Eu não posso realmente atacar aquela pessoa. Muitos líderes dão feedbacks atacando a pessoa, né? E não é o melhor caminho. Então, a gente tem que aprender a escolher melhor as nossas palavras, mas eu tenho que cobrar, eu tenho que incentivar, né? Eu tenho que olhar para aquela pessoa e mostrar para ela, muitas vezes, a pessoa que tá. Eu costumo sempre falar, né? Ai, minha equipe comete sempre os mesmos erros. Eu ouço muito isso, né? Minha equipe comete sempre os mesmos erros. Então, tem algum padrão ali. Ninguém erra de propósito, né? Você conhece alguém que gosta de errar? Eu quero errar. Tô a Hoje eu fim de errei errar 3 hoje. vezes. Cheguei hoje, meu já foi ótimo. Eu tive um erro enorme. Ninguém gosta de errar, né? Então, se ela tá errando a mesma coisa, mas ainda repetidas vezes, tem algum padrão ali que ela pode não estar percebendo. E é por isso que tem o líder, por isso que tem alguém que tem que ter o olhar de fora para direcionar melhor essa pessoa, né? Como você diria para as pessoas, por onde você indicaria que as pessoas começassem esse processo de autoconhecimento? Então, cara, voltando para essa ideia do olhar para a essência, né, entender ali a historicidade da pessoa. Quando a gente faz um processo de mentoria, um processo clínico ali, né, no individual, é importante investigar a historicidade e ver quais são as paixões dominantes, entender como que é a estrutura de pensamento da pessoa, até para ela ver se ela está conseguindo, no caso de um líder, né, realizar o que ela precisa de acordo com a verdade que ela tem, né, com a essência dela. Vamos pensar no Rancharan, por exemplo, que ele fala do pipeline da liderança. Para eu liderar pessoas, eu preciso liderar a mim mesmo, né? E para eu liderar a mim mesmo, né, eu tenho um processo de autoconhecimento que eu preciso olhar. E às vezes enxergar para coisas que não são tão legais. Até o Fábio, nosso professor, né, lá no curso que a gente fez, ele ensina a fazer um mapeamento da ignorância. Porque é muito fácil, quando a gente fala de autoconhecimento, olhar só para os talentos. Ah, eu sou o Adriano, eu tenho esse talento, tal, 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 tal. Mas eu preciso olhar para aquilo que não é legal em mim também. Então, autoconhecimento não é só olhar para as forças, é também para as oportunidades e ameaças e fraquezas também. Puxa, eu preciso melhorar isso aqui. Eu tô caindo nesse condicionamento, nessa armadilha conceitual, que é um outro termo da filosofia clínica, né? Onde a pessoa tá ali insistindo no erro, sendo que ela sabe que aquilo é errado. Por quê? Porque ela não tem uma consciência de que ela precisa seguir um caminho diferente, né? Para poder sair dessa armadilha. Então, se conhecer, cara, trazendo esse olhar para o mapeamento da ignorância, é isso, assim, e é se colocar vulnerável, né? Poxa, a gente tenta buscar excelência, eu procuro ser excelente no que faço, mas eu sei que eu não sou perfeito. Tem muita coisa que eu tenho que melhorar ainda. Então ter essa humildade também é legal. E é difícil quando o líder não tem essa capacidade também de se perceber como vulnerável, né, cara? Você também deve observar muito isso, né? Essa coisa do ego também ali em cima, sempre puxando a pessoa para não mostrar as suas fraquezas, né? Você vê isso também? Mais ainda quando essa pessoa está na posição de líder, né? Existe muito uma cobrança de que o líder seja exemplo. O líder tem que ser exemplo dessa equipe. E as pessoas automaticamente assumem que o exemplo tem que ser perfeito. E eu não concordo com isso. Primeiro, porque não somos perfeitos, né? E segundo, porque eu preciso também mostrar para minha equipe a minha vulnerabilidade. Vulnerabilidade aproxima e fortalece as relações. Então, claro que o líder não pode passar insegurança, claro que ele não pode passar desespero, né? Ele precisa mostrar que ele tá à frente ali, mas ele não precisa ter todas as respostas. Tem horas que a gente não vai ter. Veio uma pandemia toda e aí?
Ninguém tinha, né, a solução para aquilo. Mas aí entra o papel de líder de falar, pessoal, ó, eu também não tenho solução, eu não tenho resposta, que não seja uma pandemia, que seja só um mês onde as coisas estão indo mal na empresa, né? As vendas não estão acontecendo, o fornecedor não entregou tal coisa, tivemos um imprevisto aí, vida real Vida acontecendo, real, né? Olha, esse mês tá difícil. Eu não tenho a solução ideal para isso. Não consigo falar para vocês, ó, que é só fazer isso aqui que a gente resolve. E a gente vai precisar pensar juntos aqui. O que eu sei é, a gente tem que atingir esse objetivo e temos aqui um grupo de pessoas que têm experiência, têm competências, têm capacidade e que a gente consegue, se a gente pensar junto, a gente consegue chegar aí num bom resultado final. E aí é legal você passar isso para a equipe. Primeiro, porque você envolve eles na busca por solução. Segundo, porque você se coloca ali no jogo junto com eles, né? Então, ser o líder parceiro é isso, por exemplo. Não é você ser o líder que faz tudo para a equipe, né? Que entra ali e faz como eles. Não é esse o seu papel. Mas o seu papel é puxar, é estar ali, né? É direcionar para um bom caminho, mesmo que você às vezes não veja o caminho todo até o final. Então, faz parte também a pessoa, né? Se permitir, como você bem disse, né? Se permitir demonstrar essa vulnerabilidade para a equipe. E, de novo, não estou falando aqui para demonstrar insegurança ou desespero, não. Aqui eu talvez não tenha a solução. Aqui eu talvez não tenho certeza do que eu estou falando. Mas, né, eu consigo fazer com que a gente pense junto, eu consigo observar uma possibilidade aqui, vamos testar? E a gente precisa, né, aprender a ser tolerante com os erros. Da mesma forma que você falou para a gente aprender a se enxergar, né, como vulneráveis, como ainda aprendizes, né, como nossos pontos fortes e fracos, a gente precisa entender que a equipe também é assim. E como você bem disse, né, eu não consigo esperar de alguém algo que eu não preparei essa pessoa para fazer ou para me entregar. E eu vejo muitos líderes frustrados hoje querendo que a equipe venha pronta, né? Ou que deu um treinamento, deu uma inserção ali, né, e depois só espera que aconteça. Então, eu recebo muito essa pergunta. Como cobrar alguém quando esse alguém não tá afim? O que você responderia? Depois eu dou a minha Olha, resposta. essa pergunta é sensacional, né? Inclusive, quando eu estou nos processos individualizados com as pessoas, eu deixo muito claro: olha, eu não tenho fórmula mágica, eu não tenho receita pronta. Você precisa remar junto comigo, porque senão não vai acontecer. Eu deixo isso muito claro. E acontece das pessoas remarem, mas também acontece de não querer remar. Daí eu falo: olha, não depende só de mim. Então, assim, é necessário que haja um interesse mútuo. A pessoa precisa querer estar ali para que a mudança aconteça. E a gente busca vai atrás dessa evolução na medida em que a gente tem mesmo esse olhar muito claro para onde a gente quer chegar. Também fala-se muito, né, Cá, sobre cursos de liderança, né? Olhar para a liderança é importante, mas é legal também olhar para o liderado. Quais os cursos de liderado? Poxa, a pessoa pode querer ser executar a função que ela já tem ali, mas com excelência, com entrega. Isso acontece também, porque muitas vezes as pessoas são promovidas para líderes, são excelentes técnicos, aí são promovidos para líderes, e a empresa perde um ótimo técnico e ganha um péssimo líder. Por quê? São competências diferentes. Existe um desenvolvimento de uma competência nova, que é a liderança. Então, às vezes a pessoa é um ótimo técnico e, poxa, eu estou encaixado aqui, vamos assim, né? Só que como a gente aprende também, né, que, puxa, não, temos que crescer, ganhar dinheiro e tal, a pessoa com isso pode até querer ali perder um pouco essa conexão com ela mesma para assumir um papel que não está alinhada com a própria natureza, com aquilo que realmente ela vai conseguir performar de forma bacana. Então, é muito importante querer mesmo, a gente não tem fórmula mágica. E achar que o líder é aquele que vai trazer a pílula né, do sucesso é ilusório, né? É muito. É. Eu costumo falar primeiro, né? Então, como cobrar alguém da minha equipe? Não preciso que a minha equipe me entregue algum resultado e eu vejo que eles não estão afim. Primeiro, eles têm claro qual é esse resultado? Por isso que eu reforço a questão das métricas. Todo profissional precisa ter alguma métrica de desempenho. Alguma métrica que mostre ali a produtividade dele, né? Então, isso precisa estar claro, porque todo ser humano, eu quero que você fale um pouquinho sobre isso, todo ser humano, quando ele é medido em alguma coisa, ele quer se melhorar naquilo. Por que que a gente vai correr na esteira? Eu corro um dia eu corro 1 quilômetro. No dia seguinte eu não quero correr 1. Eu quero correr 1,100 pelo menos.
Porque nós temos na nossa natureza essa tendência a evoluir. Eu falo que até no exame de sangue a gente fica bravo quando vem tem lá colesterol. Sei que eu comi, é depois do Natal, sei que eu não fiz nada direito, vem lá colesterol alto. A gente faz que droga. Não quero, a gente não quer ser ruim em nada, né? E aí talvez o exame de sangue não seja suficiente para que a gente realmente se melhore. Mas quando a gente recebe o resultado, a gente sai falando o quê? Não, vou melhorar, vou fazer dieta, vou fazer exercício, né? Então eu preciso usar as métricas para despertar isso na equipe. Porque todo mundo que é medido numericamente, naturalmente quer se melhorar daquilo. Então, um antídoto para quem não está, para o profissional que não está afim, vamos dar um objetivo e um resultado claro. Vamos monitorar essa pessoa, ela mesma precisa acompanhar esses seus números para que ela saiba para onde ela quer chegar, né? Outra coisa, envolve isso que você falou. Eu tô usando as melhores habilidades dessa pessoa, e não usando, né? Usando não é a melhor palavra, mas eu tô acessando, ótimo, perfeito. Eu estou acessando as melhores habilidades dessa pessoa? Estou ajudando ela a se desenvolver, né? Dando espaço para que ela se desenvolva, né? Fala um pouquinho sobre isso. Como que você vê a natureza humana quando medida numericamente? Perfeito. E eu acho que assim, a gente só consegue emagrecer se a gente tem uma balança em casa, onde a gente consegue pesar todos os dias para ver ali, né? Porque quando a gente vê o número, a gente fala, puxa vida, algumas graminhas a mais. Então eu tenho que me mexer. Já passou pela minha cabeça, puxa, não quero me pesar, não. Eu não quero me pesar, por quê? Porque você vê a realidade. A métrica é um jeito de enxergar a realidade. E a gente precisa enxergar a realidade. Isso é uma coisa que nós vivemos nesse mundo da rede social, né? Essa coisa do mundo ilusório e fantasioso. A gente fica em cavernas, né? Trazendo a caverna de Platão ali como referência, onde a gente vê uma realidade paralela. Não, eu não quero olhar para a realidade. Mas é importante ver, e os números mostram isso. Na medida em que a gente consegue ver ali o resultado de fato, a gente fala, puxa, quais são as estratégias para conseguir? E tem até um trabalho que eu estou fazendo de mentoria com um empresário, e a gente está enfrentando um pouco dessa dificuldade de olhar, porque ele está ainda com uma dificuldade nos números dele, e ele já externalizou para mim assim, puxa, Adriano, eu tenho medo de olhar para esses números e ver que a empresa não dá resultado. Eu falei, cara, a gente precisa encarar isso, né? Por quê? Porque vem aquela coisa, um empréstimo aqui, o cartão de crédito, a empresa está faturando, por quê? Tem o número do que fatura, mas não tem o mapeamento correto das despesas. Então, puxa, aí tem a taxa do cartão de crédito, que não sei o quê, que precisa mapear isso. E se não acontece esse mapeamento, esse enfrentamento para essa realidade, ele vai ficar escorrendo com a ansiedade o tempo todo. Então, poxa, vamos lá, vamos olhar. Entrou, saiu, é isso. Putz, não tá, a empresa não dá. Então a gente tem que mudar a estrutura. Agora não dá para ficar navegando sem bússola, né? Porque a falta de métrica traz isso, né? Sem ter um norte, não tem ali um olhar para onde a gente quer chegar, né? Sem as métricas, a gente lidera na base do achismo. Isso. Eu acho que tá bom, eu acho que isso aqui tá funcionando, eu acho que tá produtivo, né? E eu não tenho um número ali que me mostre isso. O Eduardo, meu sócio, tem uma frase, eu não lembro agora, não é dele, na verdade, é de alguém, eu não lembro agora o autor, mas ele fala, né, um questionamento: quanto dos nossos esforços são oferendas ao nada? E se eu não tenho ali um número para me mostrar se o que eu tô fazendo tá me levando para onde eu quero, a minha dieta está me emagrecendo, né? O meu estudo está me deixando mais ágil no meu trabalho, mais produtiva, essa ferramenta que eu tô usando aqui, esse IA, está me economizando tempo, né? Eu não consigo saber se o meu trabalho está sendo investido na direção certa. Então, no meu programa, né, no Liderança Descomplicada na Prática, nós chegamos nessa etapa onde eu ajudo os líderes a desenvolverem as métricas da sua equipe ou aprimorarem, caso eles já tenham, né? E eu falo que o processo de implementação das métricas precisa ser uma venda para a equipe precisa comprar isso. E o ponto central, o que a equipe vai comprar? Porque se a gente não vende isso direito para a equipe, eles podem sentir que eles vão ser controlados ali, né? Vão ser fiscalizados. Só que não é assim. A métrica, ela vai mostrar para essa pessoa se o dia a dia dela, que é tão suado, que é tão cansativo e exaustivo, está sendo produtivo. Se está funcionando. Eu gosto de chegar nas empresas e nos treinamentos que eu dou e fazer também as pessoas, os líderes, olharem de forma diferente para as funções do dia a dia. Vamos trocar um pouquinho o certo e errado. Isso está certo, isso está errado. E vamos olhar para o que está funcionando e o que não está funcionando. E o que vai mostrar
se um processo está eficaz, se uma pessoa está produtiva, com certeza é a métrica. Fora isso, a gente fica liderando na base do achismo, né? E aí, eu queria aproveitar e te perguntar, seguindo aqui, né, o nosso roteiro, e essa nova geração, hein? Eles são encostados? É o que a gente mais ouve aí, essa nova geração, eles são encostados? Qual é a Pois é, sua leitura? tem muita diferença aí, né? E como o ser humano é complexo, é difícil, é complicado a gente reduzir a uma explicação só. Mas o mundo mudou muito. Existem muitas facilidades, né? O acesso à informação está cada vez maior. E só que tem uma diferença entre informação, conhecimento e sabedoria, né? O, o ace- o acesso à informação é muito fácil, a gente dá um Google aqui, né, e acha. Mas tem o conhecimento, que é a apropriação dessa informação. E a sabedoria é a aplicabilidade disso. Então, o fato da pessoa ter muita informação e muito conhecimento não quer dizer que ela tenha sabedoria. E isso está se confundindo, né? O pessoal da nova geração está vindo com muita informação, muito aparelhados e tal, acesso fácil, mas é um mar de possibilidade, um mar de conhecimento e de informação, mas com pouca profundidade. E a gente precisa de mais profundidade. O que é novo é bom, mas a gente tem que olhar também lá para trás os mais antigos, quantas coisas eles nos ensinam. E eu sou muito a favor disso, da tradição. Eu fico imaginando como era a vida dos meus avós, no tempo em que não existia fogão, né? Era fogão a lenha, não tinha máquina de lavar, luz elétrica, né? E eu ficava, meu Deus, como que era? Hoje eu vou lá, acendo o meu fogão, né? Tem o gás lá tudo bonitinho, mas o meu avô, quando ele acordava, tinha que acordar muito mais cedo para buscar lenha, ou então deixar a lenha estocada, né? Porque tem que estar sequinha, porque se você buscar a lenha e ela estiver úmida, ela não acende. Então, tinham muitas estratégias que você imaginando. E eu gostaria de ter uma máquina do tempo, sabe, para poder me levar para lá para eu ver. Porque o mundo mudou muito, né? E isso faz com que essas facilidades que a gente tem hoje acabem alejando, né, as pessoas. A gente estava até conversando no almoço, né? Quando eu era pré-adolescente, que eu precisava fazer um trabalho, e você também da mesma época, você vai se conectar com isso também. Eu tinha que pegar um ônibus da minha cidade e ir para outra cidade, na biblioteca municipal, né? Buscar o conteúdo, tirar xerox, colocar embaixo do braço, pegar um outro ônibus, voltar para minha casa, fazer o trabalho na folha de papel, Ler, ler, né? Processar aquilo ler minimamente, né? Colocar trabalho de história naquela capa, né? Escrito à ao mão, ao maço, folha ao maço. maço. Então, olha a quantidade de aprendizado que se tem num pré-adolescente, a ansiedade que eu sentia, porque isso é marcante para mim. Eu pegava um ônibus de uma cidade para outra, né? Tendo que saber qual o ponto certo, onde que a coisa analógica trazia um aprendizados assim muito importantes para um ser humano. E hoje, né, o jovem, nós vamos aqui, clica e acha a informação já, tudo já lá imprime e tal. Então precisa haver um processamento. A escassez ela é muito importante. O ser humano precisa perceber, né, que o esforço é necessário. E as facilidades que nós temos hoje acabam tirando um pouco essa oportunidade de se esforçar para conseguir as coisas. E como eu disse lá no comecinho, né, o nosso cérebro adora esforço baixo e recompensa alta. Então a gente, para ficar viciado em coisas fáceis, é facinho, né? Mesmo a gente tendo nascido nessa geração onde demandou o esforço da nossa parte, a A gente gente também também. cai, eu também Eu caio não nisso. escolho mais ir na biblioteca, tirar Exato, xerox, ler livro. Eu vou ali e claro, pesquiso no Google, né? Agora já tô usando até o chat GPT para isso. debater comigo quando você já usa. Eu uso Aham. para brainstorming. Não, nunca usei. Eu não crio conteúdos por lá, mas se eu quero desenvolver um conteúdo, né, uma palestra, um exercício, eu debato com o chat GPT. Tem uma função de voz, até você grava lá e aí a voz fica lá um debate. Então vira um brainstorming. E ele me otimiza tempo de pesquisa. Então eu falo, encontra para mim as 5 principais pesquisas que mostrem a relação da produtividade dos colaboradores com o tempo de treinamento dentro das empresas. Ele já me traz isso. Para que eu vou ficar pesquisando? Eu parando para ler. Agora, eu uso isso como uma base para eu somar ao meu conteúdo, à minha experiência e traduzo isso nos meus treinamentos. Então, é uma economia de tempo para nós que aprendemos, né, a nos esforçarmos para entregar algo. Agora, essa nova geração, a gente estava falando sobre isso,
dá para entender porque eles são assim, porque eles nasceram num mundo onde não precisamos mais ter grandes esforços, né? Eu falava também no almoço sobre a nossa dificuldade. Nós ainda somos da geração, eu me sinto muito velha. Quantos anos você se sente falando isso? Quando eu falo nós ainda somos da geração, cada vez que eu falo isso parece que eu ganho 5 anos a mais. Mas nós ainda somos a última geração que conheceu o mundo sem internet no celular, sem internet total, né? Depois com internet só em casa, que podia conectar só depois da meia-noite. Minha mãe só deixava eu conectar depois da meia-noite para não segurar a linha de telefone. E agora estamos nos adaptando ao mundo onde a internet está com a gente o tempo inteiro, né? As novas gerações não viveram, então eles não conhecem essa fase anterior. Quando eu era mais nova, ó lá, de novo já a velha falando, quando eu era mais nova, eu não podia falar com as minhas amigas a hora que eu queria. Eu queria comentar da novela, queria comentar de algum desenho novo que lançou, eu tinha que esperar até o dia seguinte. Queria ligar, não podia ligar. Uma grande conquista da minha juventude foi quando minha mãe pôs uma linha no meu quarto. Nossa, eu tinha um telefone só pra mim e que eu podia falar, atender a hora que fosse. Chique, tava chique. Então isso era, né, a grande conquista, mas eu tinha que esperar pra isso acontecer. E dentro ali, né, do mundo de um adolescente, isso vai moldando a personalidade da pessoa. Vai mostrando pra gente de que pra eu ter o prazer de comentar com a minha amiga sobre o filme, sobre alguma coisa, eu tenho que esperar um pouquinho. Eu tenho que prestar atenção hoje, né, e pra falar pra amanhã sobre isso. A internet, não posso falar a hora que eu quero, não consigo ver a hora que eu quero. Hoje não, hoje eles estão no mundo onde eles falam, eu quero ver a Branca de Neve, YouTube. Eu quero ver os Minions, YouTube. Eu quero ver, sei lá, agora troca, esse eu não quero mais, né? Então, assim, a gente entende porque eles são assim. Agora, o que eu gosto de levar para os líderes a gente não vai chegar a lugar nenhum se a gente mantiver esse apontar de dedo e essa disputa. Né? Porque a diferença de gerações sempre existiu, o conflito de gerações sempre existiu. Você falou muito bem, nossos avós, né? A minha avó hoje está com 90 anos. Ela conta da infância dela, é outro mundo. Então, olha o tanto que o mundo evoluiu em só 90 anos. Olhando na história da humanidade, as evoluções eram muito mais lentas, né? Hoje, a cada geração que passa, as evoluções estão muito maiores. Então, às vezes eu falo pra minha avó, vó, tenho que ir embora porque eu tenho que lavar a roupa. Ela olha pra mim e fala, Camila, você não tem máquina de lavar, não? Aí cai uma ficha, eu vou te explicar o que é lavar roupa, vem cá. Aí eu falo, é verdade, vó, mas assim, tem que separar, porque a gente também gosta de sofrer, né? Não, mas tem que separar a colorida, da preta, da delicada, ela olha e faz. Aí eu vejo que às vezes ela se segura, mas ela já falou, na minha época eu tinha que pegar água no poço, deixar a roupa de molho, esfregar na mão, quarar, nunca soube o que é esse quarar, também não quero aprender, graças a Deus. Então, só que isso já é um conflito, né? Ela acha um absurdo eu não cozinhar, por exemplo. Mas como você come, hein? Ai, coitada, você não quer levar comida? Ela deve achar que eu sou desnutrida porque eu não cozinho. Porque pra ela era assim. Então, o conflito de gerações sempre existiu. E não somos nós que vamos reeducar essa nova geração. Menos ainda eles estando ali na nossa equipe, vindo trabalhar conosco, né? Então, sai dessa posição de crítica. Eles não querem saber de nada. Eles não sabem isso. Nem se esforça, né? Sai disso. Não é você que vai reeducar, não é você que vai mudar aquela mente. Agora, como a gente consegue criar uma relação produtiva? Onde eu consigo, de alguma forma, mostrar para essa nova geração que eles têm, sim, muita coisa para aprender comigo, pela minha posição na empresa, pela minha experiência, pelo meu tempo de casa, né? Pela minha vivência. E o quanto a gente também pode aprender com eles. Porque eles trazem também, né, uma atualização aí de mundo e de vida. Então, é importante a gente tentar entender como unir propósitos, né? E eu acho que quando a gente... uma coisa que eu vejo, né, que essa nova geração vem muito mais ligada, é a questão da saúde mental, emocional, né? Um propósito maior de salvar o mundo. Então, realmente, os jovens fumam menos, por exemplo, né? Porque eles já estão ali dentro de um mundo onde é mais... idolatrado, entre aspas, né? Onde é mais bonito ser saudável do que ser fumante. Viemos de uma época lá atrás, né? Onde era bonito ser fumante. Charmoso. Charmoso. Hoje não, hoje já é mais bonito ser saudável. Então eu gosto de dar uma dica de tentar puxar eles por aí, né? Voltando lá para o impacto que nós fazemos na comunidade a qual prestamos serviço, né? Para quem vendemos alguma coisa. Ao fazer bem o seu trabalho, você está não só ajudando a si mesmo a cumprir o seu papel, você é contratado para isso, né? Está ajudando a sua equipe, está ajudando o seu cliente, né? Então eu gosto um pouco de levar um pouco mais para esse lado aí, dos porquês, novamente, e sempre ligado com outro ser humano.
né? De ser humano para ser humano. No final é isso, é de ser humano para ser humano. Então é a gente parar de querer criticar a nova geração e entender como vamos nos unir para entregarmos e atingirmos o resultado que a gente busca, né? O que você Perfeito, acha? perfeito, cara. E isso que você está falando tem a ver com a ideia de que o ser humano hoje, né, sempre, na verdade, mas principalmente agora, tem que ter essa mentalidade flexível. O que que significa? É tentar compreender mesmo o universo do outro. Esse choque de geração não pode gerar barreira, realmente, né. Então o líder que é de uma geração mais antiga, ele precisa entender: "Poxa, esse ser humaninho pensa funciona de um jeito diferente". Então eu tenho que ter a abertura de tentar compreender essa estrutura de pensamento que essa pessoa tem, né, porque ela vem configurada de um jeito completamente diferente do meu, mas na medida que eu me proponho entender, o mundo do outro de alguma forma, eu consigo me conectar com mais facilidade. Porque o que a gente está falando aqui é de conexão. E se a gente cria esse preconceito, ah, geração, tal, não sei o quê, a gente vai criando barreiras. Ah, esse aqui é dessa geração, não vai entender o que eu falo. Não, precisa, é necessário que haja essa mentalidade flexível, né, essa flexibilidade cognitiva que até o Yuval Noah Harari que fala, né, no Sapiens e em tantas outras obras que ele fala. A gente tem que ser flexível. Veja, a pandemia chegou aí, a gente teve que se reinventar. O mundo hoje é bunny, né? Frágil, ansioso, não linear, incompreensível, né? A gente estava falando de o que que é médio prazo, o que que é longo prazo. Hoje, antigamente, em 2010 eu participei de um trabalho numa multinacional onde eles tinham um planejamento de 8 anos. Era o Vir 2018. Então, em 2010, né, a gente falava, puxa vida, caramba, eles estão pensando em longo prazo, 8 anos. Os carros já voarão. É, aquela coisa. E hoje o longo prazo é 3 anos, né? E olhe lá. Então, esse imediatismo, né, exige que nós tenhamos essa mentalidade flexível. É muito, muito importante olhar para isso, né, cara? É, é, o Harari fala também, né, que até os mundos, desculpa, até os anos, até poucos anos atrás, a gente sempre soube quais eram as habilidades necessárias para se dar bem no futuro, né? Eu costumo falar que quando a gente estava escolhendo o nosso curso da faculdade, falaram para mim, falaram para você, ó, estuda informática. Tava surgindo lá o curso Isso. Ciências da Computação, É. né? E minha família tentou me falar: faz informática, estuda Ciências da Computação. O mundo que está por vir vai demandar esse tipo de habilidade. E eu não quis, não me interessei por isso, enfim. Mas hoje, não dá pra gente reclamar. Né? Quem domina a informática tá voando. Os técnicos de TIs aí estão entre os maiores salários do mercado. Tá difícil você encontrar um bom profissional, né? E eles estão sendo requisitados até para receber salários em dólar. Então, a gente foi avisado que se daria bem no mundo de hoje, né, quem dominasse aí informação, informática, né, tecnologia. Daqui para frente, não se consegue mais prever, porque o mundo muda tanto que a gente não consegue mais prever. Então, que a maior habilidade que a gente pode desenvolver para se dar bem de hoje em diante é a capacidade de desaprender algo para reaprender algo, né? Então, é essa flexibilidade cognitiva. Eu preciso aprender a desapegar de como eu fazia para entender que o mundo mudou e aprender uma nova forma de fazer. Eu tenho uma pergunta para você. Você acha que o autoconhecimento ajuda a trazer liberdade? Olha, e o que que é liberdade, né? Vamos, porque a gente pode imaginar que liberdade é fazer tudo o que quer. Mas não, né? Liberdade é saber o que fazer. E quando a gente se conhece, a gente vai percebendo os caminhos ali, onde a gente consegue até abrir mão do que quer para poder atingir o resultado que a gente quer chegar. Até tem a música do Legião, né? Disciplina e liberdade, né? Que ele fala na música Há Tempos. A pessoa que é disciplinada, ela é livre. Agora, aquela que não tem disciplina, aquela que vai de acordo com todos os seus desejos, na verdade ela é refém desses desejos. Porque o que que é autoconhecimento, então? É a gente perceber que o ser humano ele vai muito além dos seus instintos, né? Por exemplo, se eu tô de dieta e eu abro a geladeira e vejo aquele pudim falando venha, né? E eu vou e como o pudim, eu estou cedendo a um desejo meu, sendo que eu me propus não comer naquele nível, né? Então, o que que eu preciso fazer? Entender que o que me torna humano é essa racionalidade, é essa capacidade de ser livre a ponto de decidir não fazer o que meu desejo está mandando fazer. E isso é muito legal também de olhar, porque a dinâmica das emoções está acontecendo o tempo todo com a gente.
E se a gente não tem um manejo legal das nossas emoções, a gente fica sequestrado emocionalmente e vai lá e faz um monte de caca. Então, ter essa consciência, se conhecer, é perceber que nós temos ali uma usina de emoções que está o tempo todo produzindo emoção dentro da gente. E a nossa capacidade racional, que é o que nos torna humanos, precisa fazer a leitura dessa emoção para administrar o nosso comportamento. Então, uma pessoa que tem autoconhecimento, ela tem uma maior capacidade de entender o mundo interior dela, para não agir de acordo com os instintos. E isso traz liberdade. Puxa, a minha liberdade é olhar para o pudim e falar: não, eu não vou te comer. Isso é liberdade, porque eu tenho um propósito maior lá na frente, né, que é a minha dieta. Então, a liberdade não é fazer tudo o que quer. A liberdade, de fato, no sentido humano, a palavra é eu saber o que eu não devo fazer para poder chegar onde eu quero chegar. Faz É, sentido para ti? faz muito. Tem uma frase que eu não sei de quem é, mas você vai saber. O homem verdadeiramente livre é aquele que age na contramão dos seus impulsos internos. Kant. Kant, É. é. E é isso, porque em geral, para facilitar a nossa vida ainda, a gente decide uma coisa, mas os nossos impulsos internos, em geral, ficam puxando a gente pro contrário. Porque a nossa natureza, ela é de prazeres instantâneos, ela é de querer o mais fácil, e as grandes recompensas que a gente busca demandam esforço, demandam disciplina, demandam repetição, né? Os grandes prêmios da vida demandam esforço. Então a gente tem que aprender a fazer esse manejo interno aí constantemente. Os líderes, inclusive, né? Tem muito líder que chega e dá bronca na equipe. E dá um pitizinho ali. Bate na mesa, Bate aquela na coisa. mesa. Ah, eles têm que aprender agora. Cansei, pô. Já falei 1000 vezes, agora eles também vão aprender. Você não está desenvolvendo a sua equipe. Você não está fazendo com que eles tirem aprendizados. E eu não tô aqui falando que todo líder tem que ser Sim. o zen budista. Não é Não é isso. isso. Não. Mas você não pode também se deixar ser refém desse sequestro emocional e dessa explosão aí, né? E descarregar aí uma bronca na equipe. Eu sou contra da bronca. Eu sou a favor de, vamos cobrar resultado. O resultado é esse, eu tenho que ser firme com isso, isso tem que acontecer. Mas eu não preciso dar bronca, eu tô tratando com adultos ali, né? E a diferença entre poder e autoridade, né, cara? O poder, pode ser me dado o poder, mas eu posso não ser uma autoridade naquilo que eu faço. E o líder, ele precisa ser uma autoridade, não no sentido de autoritarismo, mas de ser uma referência mesmo. Que é esse que controla os seus instintos, a sua vontade, às vezes, de esganar o outro, né? Mas não pode. Então, assim, a diferença entre poder e autoridade é importante. E quando o líder, ele estuda, ele se desenvolve, ele dá um exemplo bacana, ele se torna, faz com que a autoridade dele seja cada vez mais legitimada. Isso também acontece muito. Eu faço trabalho também com pais de adolescentes e percebo isso em casa. E a casa da gente é um bom laboratório também para a gente levar para o trabalho, né? Tem a nossa pior e a melhor versão ali, né? Exatamente, porque é muito mais difícil lidar com as pessoas com quem a gente convive do que com o nosso chefe, por exemplo. Porque lá com o nosso chefe a gente pode ser mandado embora, então eu vou me segurar mais. Agora ali em casa, né, a gente não vai ser mandado embora necessariamente, então com a mesma velocidade. Mas os pais também precisam encontrar essa autoridade. E falando um pouquinho fazendo um link com a nova geração, né? Como eles vêm com muita informação e os pais acabam não conseguindo exercer essa autoridade, a coisa acaba se perdendo. Então, é importante entender, puxa, o que é poder, o que é autoridade? Essa pessoa é uma referência para mim, ela é um exemplo, eu consigo ver ali um modelo para mim, né? Porque as pessoas precisam, a gente se sente mais seguro quando tem alguém melhor do que a gente perto da gente. Eu tenho mestres que me ajudam, né? Pessoas que são melhores do que eu em coisas que eu faço e que eu falo, puxa, dá uma olhada nisso aqui, o que que você acha? Aí ele vem e fala, né? É porque traz uma segurança, poxa, alguém maior que eu tá validando isso que eu tô fazendo, então eu me sinto mais seguro, né? E isso acontece na liderança também, né, cara? Perfeito. É a diferença entre você conquistar respeito Isso, ou exigir. ou impor respeito, Aham. né? E tem muita gente que tem aí essa crença de que eu preciso impor respeito, eu preciso ser bravo para impor respeito. Eu preciso que essa equipe saiba que eu tô falando sério, sabe? E isso não é uma verdade, Uhum. né? Nós precisamos sim conquistar o respeito da equipe, mas isso não vem através da forma como eu me comunico. Ao contrário, dependendo da forma como eu me comunico, eu perco todo o Perde. respeito da equipe, né? Mas isso vem através dessa construção de relacionamento. Liderança é relacionamento,
Não acontece numa única interação ali. A liderança acontece, é um processo. Ela acontece dia após dia. E as suas ações contam uma história a seu respeito. Será que na sua ação você está demonstrando aquilo que você fala? Você quer uma equipe disciplinada, você demonstra disciplina? Você é disciplinado? Você é disciplinado? Você quer uma equipe que aprenda e evolua? Você aprende e evolui? Ou você também repete sempre as mesmas coisas? É aí que a gente chega no ponto do líder ser exemplo, principalmente para conquistar o respeito e a inspiração. É importante a gente lembrar sempre, né? Liderança não é concurso de popularidade. E muitos líderes têm esse anseio de serem queridos pela equipe, serem aceitos pela equipe. Acontece muito, inclusive, quando o líder é promovido sendo da própria equipe. Então, até ontem eu era colega dessas pessoas, agora eu fui promovido. E aí? Como eu ajo dentro dessa posição, né? E eu acho que nesse momento é importante a gente se lembrar qual é o papel do líder. Não é dar bronca, não é apontar erro, não é, fazer críticas, né? É ao contrário. Eu tô ali agora num papel de despertar o melhor de cada um e conduzir essa equipe para um resultado final, para um objetivo final. E isso não te faz melhor ou pior que ninguém. Não é sobre quem as pessoas são. É sobre qual é a função de cada um, qual é o papel de cada um e como a gente direciona as pessoas para o resultado que elas precisam buscar. Né? O que você acha sobre isso? Não, faz todo sentido, cara. E você falando isso me fez lembrar da diferença entre sucesso e fama, né? Legal. O que que é a fama? A fama é ser popular, a fama é ser legal e tal. E o sucesso, vamos pensar num sentido mais concreto, né? Puxa, os resultados, é uma pessoa de exemplo, um líder que realmente é líder, não é chefe puramente. Então, a popularidade, ela é também estimulada por essa cultura que a gente vive, né? A gente está aí nas redes sociais, a gente gosta de ganhar like, a gente gosta de ser querido, a gente gosta de mostrar as coisas legais que a gente tem na vida, né? Então, é bacana ter isso, né? O líder, ele precisa buscar o quê? Precisa buscar o resultado orientado para pessoas, né? Para processos, mas não necessariamente ter essa popularidade como foco. E quando eu tô também nos processos com as pessoas, eu costumo dizer, né, que o que eu quero é apresentar, te ajudar a ter resultado. Você pode até não gostar de mim, mas o meu foco principal é eu te ajudar. E tem muita gente que quer primeiro ser amado e depois apresentar o resultado, né? Não, é bom, eu quero que você goste de mim, cara. Mas assim, o que eu tô aqui pra servir, eu tô aqui pra ajudar, tô aqui pra colaborar, contribuir com a tua audiência, com a minha, e a gente ajudar as pessoas de alguma maneira a terem alguns cliques pra melhorarem os seus processos nas suas vidas, né? Então, essa coisa da popularidade também tem muito a ver com essa questão do amadurecimento e do foco que a pessoa tem, né? Puxa, eu quero ser popular, quero ser famoso, ou quero ter sucesso, eu quero apresentar resultado, quero realmente ter consistência no que eu entrego, né? É muito bom, é muito importante ter esse mapeamento, né, cara? E é entender que não é sempre isso ou aquilo. Né? A gente é muito programado para pensar isso ou aquilo. Então, ou eu sou bom ou eu sou ruim. Ou eu sou bonzinho demais ou eu sou duro ali na queda, né? E não é isso. Muitas vezes eu vou precisar falar com essa pessoa coisas difíceis, coisas duras, mas no ponto central dessa relação tem ali um cuidado genuíno com o outro, com o resultado, né? Eu quero um propósito maior, eu quero uma melhoria ali. Por isso que eu falo que liderar precisa ter ali, de forma genuína, um olhar para pessoas e um cuidado com pessoas. Eu preciso acreditar de verdade, de coração, que todo ser humano consegue se melhorar em algo que se propor a se melhorar. Pessoas são muito difíceis. Ai, ninguém quer saber de nada. Ah, eles não. Já falei 1000 vezes, eles não vai sair disso. Você vai estar fadado realmente a conviver com essa situação. Agora, se eu acredito, é claro que depende da abertura do outro, é claro que depende do quanto o outro está participando desse processo, mas a gente precisa acreditar na gente, né? E acreditar nas pessoas, que todo ser humano é capaz de se melhorar. Desde que a gente consiga mostrar os objetivos e os benefícios dessa melhoria, né? E aí eu preciso saber um dos pontos centrais da liderança, né? Eu costumo falar que é a principal ferramenta de comunicação... Eita, já dei um spoiler aqui. A principal ferramenta de trabalho de todo líder é a comunicação. Porque eu tô me comunicando ali com a equipe o tempo inteiro, né? E como deve ser a rotina diária de um líder? Um líder, ele precisa saber olhar para resultados,
para que esses resultados orientem sobre como orientar a equipe. Então, os resultados mostram o quanto ele precisa direcionar os comportamentos da equipe para mais ou para menos, através dos processos. Então, são os 3 pilares ali que todo líder precisa saber monitorar e direcionar no seu dia a dia: resultados, comportamentos das pessoas e processos. Um não funciona e não acontece sem o outro. Os processos acontecem através das pessoas para a entrega dos resultados. E essa frase, né, esse desenhinho aqui imaginário que eu fiz, parece tão simples, mas na prática é tão complexo. Mas eu acho que se o líder aprender a olhar para comportamentos das pessoas, não só para pessoas, já dá uma facilitada, uma clareada um pouco maior. Facilitada não, porque nunca é fácil, né? Porque a gente já falou bastante aqui, é tudo muito complexo. Mas eu preciso direcionar comportamentos das pessoas. Como eu inspiro o comportamento? E a nossa comunicação tem um papel central nisso. A forma como eu falo vai despertar no outro uma ou outra reação. Quantas e quantas vezes a gente já não passou por uma situação que a gente sai meio frustrado, sai meio chateado e a gente pensa: olha, não foi nem o que a pessoa disse, porque ela até tem razão, mas a forma como ela falou, sabe, não precisava ter sido assim. Então, dependendo da forma que o líder se comunica com a equipe, ele desperta na equipe o que eu chamo de efeito UFA ou efeito OBA. Você já me ouviu falando sobre isso nas mentorias, né? Efeito UFA é assim: Adriano, a gente vai fazer uma reunião com o cliente. Ó, chamei até de Adriano, fiquei brava. Efeito UFA é assim: Adriano, a gente vai fazer uma reunião com o cliente. Eu preciso que você participe dessa reunião. Eu não vou poder estar, mas eu preciso que você participe dessa reunião. E eu preciso, por favor, pelo amor de Deus, eu preciso que você esteja muito atualizado com os nossos números, com os nossos processos. O cliente é exigente, ele vai te encher de perguntas. Eu preciso que você esteja com tudo na ponta da língua para atender bem esse cliente, porque a gente precisa fechar esse negócio. Posso contar com você? Eu tô ansioso. Ó, ele já começou a ter a sua ali. O que eu gero em você? Você te deu vontade de ir nessa reunião? Socorro, eu não quero, pelo amor de Deus, né? Agora, então eu gerei em você o efeito UFA. Não, quero fugir. Se eu falo pra você: Adriano, vai vir um cliente aí, é um cliente muito importante pra gente fechar, eu não vou poder estar nessa reunião e eu escolhi você pra me representar. Por quê? Porque eu sei que você está totalmente inteirado dos nossos processos, você tem os números na palma da mão. Esse cliente, ele é bastante questionador e se tem alguém que vai saber responder tudo que ele perguntar, é você. Então, quero te pedir para ir representar a gente nessa reunião, porque eu tenho certeza que a gente vai sair de lá com um negócio fechado. Posso contar com você? Muda tudo. Aí eu despertei o efeito OBA, né? E aí eu aproveito e pergunto para você que está assistindo a gente: que emoções você mais tem despertado na sua equipe? Para pensar aí, no seu dia a dia, né? Toda comunicação, tudo que a gente fala, desperta no outro uma interpretação, em primeiro lugar, que desperta uma emoção, e aí, para isso, derivam as nossas ações, né? Como que você lê tudo isso? Para você, qual é a importância da comunicação na liderança? Essencial, cara. Eu diria para as relações, né, como um todo. A gente está aqui nesse processo se comunicando. Sem essa ferramenta, a gente não conseguiria realizar isso aqui. E a comunicação é uma ferramenta essencial para a vida humana, para a liderança também. E você falou muito bem da questão das emoções. Por isso que o autoconhecimento ajuda. Puxa, eu tenho aqui emoções que estão conversando comigo e eu preciso então conversar com o outro. Mas eu preciso dialogar comigo mesmo primeiro. Parece uma viagem isso, mas não é. Mas quando a Eu, gente entende isso, pois a é, vida muda, né? muda, né? Puxa, eu estou tomado por uma emoção e isso vai se interferir na minha comunicação. Por exemplo, se fosse 20 anos atrás, numa situação como essa aqui contigo, eu estaria tremendo, emocionalmente contaminado, não ia conseguir desenvolver da maneira como eu estou desenvolvendo aqui. Por quê? Porque eu consigo lidar com a ansiedade que eu senti, eu tô sentindo ansiedade de Ainda estar aqui bem, estamos contigo. vivos, E a gente né? está vivo, né? Também é. Mas eu consigo o quê? Administrar isso. Então a minha consciência, ou seja, a minha capacidade cognitiva, não fica tão comprometida. E na comunicação isso também acontece. Se eu não lido bem com as emoções, eu vou trazer palavras não escolhidas. Vou trazer formas não escolhidas. Eu não vou ser estratégico, não vou conseguir articular, não vou conseguir conjugar. Eu vou falar palavrão e a coisa não vai acontecer. Por quê? Porque eu estou agindo tomado por uma emoção, não a partir da emoção.
Quando a pessoa tem consciência do que ela sente, ela age a partir da emoção. E aí ela consegue fazer essa leitura e aí consegue reunir as palavras e articular da melhor maneira de acordo com o que ela precisa ali. Isso transmite segurança, né? Porque se você tem ali uma pessoa, um líder que está falando de forma sequestrada e completamente tomada, você já percebe, putz, qual credibilidade que essa pessoa está me passando? Ela não consegue administrar nem ela mesma. Não consegue ser líder de si mesma, vai ser vai ser minha líder, né? Meu líder. Então, assim, é muito importante perceber, assim, o quanto que a comunicação, ela é interferida pelas emoções. E é legal que a gente trazendo a comunicação não violenta como o do Marshall Rosenberg, né? Como referência, né? Que é observação, sentimento, necessidade e pedido. São os 4 componentes. Eu preciso olhar o fato, né? O fato observável. Depois tem uma emoção que que esse fato gera, o sentimento. E tem o terceiro elemento que é o fundamental, que é a necessidade. Eu e você, nós temos uma necessidade que a gente está cumprindo aqui nesse momento. E quando o líder está com o liderado, ele também tem uma necessidade que precisa ser cumprida. E o liderado, quando está se comunicando também com outras pessoas e com o líder, também tem algumas necessidades. Só que se a gente não enxerga a necessidade, a gente vai ver, às vezes, uma atitude desproporcional e tomada por um momento emocional e que não vai chegar num denominador comum. Então, qual a necessidade que está envolvida nessa comunicação? Eu consigo perceber que também é a diferença entre ação e intenção. Às vezes a gente olha só para a ação da pessoa e não percebe a intenção que está por trás. Às vezes a intenção é ótima, mas a ação é péssima. Por quê? Porque a pessoa não consegue perceber e alinhar com coerência e com racionalidade a a ação dela de acordo com a intenção que ela tem, né. Faz sentido, cara, pra ti? Faz super sentido. E quando eu ajo, em geral, eu ajo baseado na minha intenção. Se a minha ação saiu diferente da minha intenção, eu ainda consigo perceber em mim a parte boa, né? Então eu me julgo pela minha intenção. Ah, errei, mas eu Isso. tava querendo A acertar. intenção foi A ótima. intenção foi ótima, né? Agora eu julgo o outro a partir da sua ação, porque eu não sei ver a intenção do outro. Então, quando eu tô ali no papel de líder, eu fico muitas vezes condenando a minha equipe olhando só para a ação. E eu esqueço de tentar acessar a intenção deles. Perguntar qual foi sua intenção com isso. Ou até tentar enxergar qual é a intenção da pessoa com isso. E acolher. Olha, eu sei que você tá bem intencionado. Eu sei que a sua intenção pode ser evitar, né, resolver e tal. Mas esse tipo de trabalho não está funcionando, não está sendo eficaz. Vamos procurar, né, uma forma melhor de se fazer? Isso. A comunicação, ela precisa ser intencional. E isso é muito diferente de você tentar manipular o outro. A comunicação precisa ser estratégica, sempre voltada em despertar emoções junto com o lado racional. Eu vejo muito líder, eu recebo muito nas minhas caixinhas de pergunta assim: eu quero que a minha equipe entenda tal coisa, eu quero que eles entendam isso, eu quero que eles façam tal coisa. E essas pessoas, quando eu vou me comunicar com alguém, né, mirando só que ele entenda, eu tô ali indo numa camada muito rasa. Né? E aí eu gosto de uma formulazinha aí de comunicação, de uma técnica de comunicação, que ela fala o seguinte: quando você vai escolher as suas palavras, pensa um pouquinho o que eu quero que o outro pense, sinta e então faça. E aí você vai conseguir escolher melhor as suas palavras para direcionar esse outro, porque as nossas emoções estão presentes a todo momento, né? A gente não consegue separar, não consegue apertar um botãozinho. Não dá para desligar. Então, a comunicação, ela precisa ser intencional e direcionada a falar com razão e emoção junto. Então, como eu inspiro, né? Eu quero ser um líder inspirador, eu quero uma equipe engajada. O quanto eu inspiro? Como eu falo com eles no dia a dia, né? Tem um tema que é uma relação de amor e ódio dos líderes, que é reunião. Reunião de equipe. Uns amam, outros odeiam, né? Reunião é perda de tempo. Pode ser mesmo. Dependendo da forma como o líder conduz essa reunião, ela foi só uma perda de tempo mesmo. Um e-mail resolveria. Um e-mail resolveria. Agora, a reunião é também uma das principais ferramentas de trabalho do líder, porque ali numa reunião eu alinho expectativas, eu alinho um plano de ação, eu desperto mais engajamento da equipe com o plano, com o objetivo do mês, com o processo, enfim. Eu ouço a minha equipe.
Eu costumo sempre reforçar, reunião não é palestra. Reunião é bate-papo. Muitos líderes fogem de fazer reunião porque eles ficam pensando, eu não sei o que falar. Eu não sei como falar. Eu não sei fazer slide. Precisa preparar slide para fazer reunião. Não necessariamente. O importante da reunião é a troca que existe ali. E claro, no começo, se eu sou um líder de uma equipe que eu nunca faço reunião, não vai ser na primeira reunião que essa equipe vai ser super participativa. Que ela vai, né, te trazer sugestões e a reunião vai ser mega produtiva. Mas é um processo, é um aprendizado. E o líder precisa aprender a fazer reuniões constantes com a sua equipe. Então, eu tenho alguns roteiros que eu fui, né, elaborando o roteiro para a primeira reunião do mês. É muito importante que na primeira reunião do mês, o líder faça com essa equipe uma revisão do mês anterior. Vamos tirar aprendizados? Fechamos aí um mês. O que fizemos bem? O que podemos nos orgulhar, né? Lá, quero mexer com o brio dessas pessoas. Quero fazer elas verem o que elas fizeram bem, né? O que podemos nos orgulhar? O que superamos, né? O que achamos que não íamos conseguir e conseguimos? O que podemos aprender? Sempre temos aprendizados para tirar. E o que precisamos manter no próximo mês e o que precisamos revisar. São simples perguntinhas que já você fazendo isso com a sua equipe, você está treinando eles para, primeiro, pensar sobre o que eles fizeram. E isso também é outra coisa que, naturalmente, no nosso automático, na nossa rotina, dificilmente a gente para fazer. Segundo, você está gerando ali um debate entre eles. E terceiro, preparando para que eles sejam melhores no próximo mês, né? Então, conduzir reunião é uma questão de preparar roteiro, ter um objetivo central. Eu também gosto sempre de falar, não mistura muito os objetivos de cada reunião. Tem reunião para brainstorming, tem reunião para ouvir a equipe, né? Então, às vezes, é só uma pesquisa, é só uma revisão de processo. Tem reunião para apresentação de objetivo, tem reunião para premiação, né? Não mistura muito, não faz uma super correção e uma super premiação na mesma reunião. É importante que a gente saiba separar. E um ponto central para mim das reuniões, eu quero que você me fale o que é fundamental para você, né? Para uma reunião ser produtiva. Mas para mim, um ponto central de uma reunião produtiva é a pessoa que está puxando, que em geral é o líder, está sabendo fazer boas perguntas? Está sabendo apresentar um ideal que eu quero, um objetivo, né? Então, o objetivo dessa reunião é a gente terminar ela com tal processo revisado, com tal plano de ação elaborado. E a partir daqui, as perguntas estão sendo produtivas e provocativas o suficiente para que as pessoas tragam soluções? Pergunta sempre com foco no futuro. Pergunta com... Na verdade, assim, eu gosto de falar que a gente olha para o passado e faz perguntas para tirar aprendizados desse passado. E aí eu elaboro o meu plano de ação fazendo perguntas, pensando no futuro, pensando em soluções para o futuro. O que você acha? Como você vê reuniões? Você ama, odeia, recomenda? Eu adoro reuniões. Eu acho que a reunião ela faz com que a gente se mantenha olhando para o centro. E quando eu falo olhar para o centro, é aquilo, poxa, existe um, um mundo comum entre a gente. E a reunião ajuda muito nisso. E a maneira como você estruturou, né, e que você propõe fazer, ajuda a fazer com que o tempo seja de qualidade, né? Porque senão a reunião fica aquela coisa, vamos se reunir. Aí começa a falar, aí acontece aquela coisa. Mas o tempo passa e o tempo é precioso. A gente precisa ter qualidade no tempo que a gente investe nas coisas que a gente faz. Então esses roteiros ajudam muito. Poxa, vamos direcionar. Vamos ter um tempo de qualidade, fazer acontecer isso aqui e não ser uma coisa burocrática, porque também isso faz parte da cultura organizacional, né? Se a empresa não tem essa cultura de reunião constante e de alinhamento, porque assim, a reunião eu vejo como uma estratégia, ela é um meio para atingir o fim, que é olharmos para esse centro, olharmos para o que é comum entre a gente aqui, né? Então, eu acho importantíssimo ter, até para. E existem reuniões que a gente precisa fazer no nosso dia a dia com os familiares, com a esposa, né, com os filhos, com os amigos. E que é? São conversas que permitem. E essa aqui é uma reunião. A gente está falando sobre liderança, sobre comunicação, sobre comportamento humano. Então, é essencial que a empresa tenha esse olhar cuidadoso, né, para as reuniões.
Eu voltei agora da imersão, né, lá em Orlando, o programa Imersão, Magia e Excelência. Aliás, recomendo que vocês sigam aí, é uma imersão muito legal. É um programa voltado para estruturação estratégica da empresa para prestar uma melhor experiência para o cliente, né? Uma experiência de excelência. Então, a gente estuda cases da Disney, outras empresas como Apple, Whole Foods, Harley Davidson, enfim. E na Apple, eles falam muito sobre isso, sobre o quão complexo é nós simplificarmos as coisas. E a verdadeira simplicidade, né? Quando ele, em simplicity, não sei se em português a melhor palavra seria simplicidade, mas a verdadeira simplicidade ou simplificação, acho que caberia mais, é quando você consegue colocar ordem no caos. E o quão difícil é isso. Né? Então, por isso que eu gosto muito de trabalhar com essa ordenação. Então, eu criei roteiros de reuniões para ajudar os líderes a conduzirem melhores reuniões. O meu programa de desenvolvimento de liderança é um programa onde eu estruturei 6 passos sequenciais. Então, eu chamei de Liderança Descomplicada na Prática. É um método que eu desenvolvi depois de muito ler, depois de muito estudar, depois de muito dar treinamentos e aplicar consultoria, né, nas empresas. Estou há 8 anos já nesse mercado, eu e meus sócios. Meu sócio, então, está há 30 anos aí, né, no meio da gestão de empresas. E juntos nós desenvolvemos essa metodologia, que eu chamei de Liderança Descomplicada na Prática. E eu elaborei, então, aí são 6 passos sequenciais, onde a gente começa, em primeiro lugar, traçando um diagnóstico. Passo 1, diagnóstico do estágio atual, do líder e da equipe. Se eu quero desenvolver algo, eu preciso saber como esse algo está hoje. E traçando o meu objetivo final. Qual é meu ponto A, meu ponto de partida, e qual é meu ponto B? Onde eu quero fazer esse equipe e esse líder e essa equipe chegarem, né? Então, a gente vai desenvolvendo. Primeiro passo, diagnóstico do líder e da equipe. Segundo passo, eu vou fazer uma reunião de marco de virada de fase. Porque se eu quero levar essa equipe para algum lugar, eu preciso envolver essa equipe nesse processo. Eu não faço isso sozinho. Aliás, a liderança não acontece quando não estou em contato com uma equipe. Né? Então eu convido, então eu tenho lá também um outro roteiro para os líderes seguirem, para a gente convidar essa equipe, envolver essa equipe para ir em busca de uma nova e melhor fase. E o ponto que eu ajudo os líderes a pegarem é assim: hoje está caótico. Está caótico para todo mundo. A palavra não é caótica, né? Lá no meu roteiro eu passo certinho a palavra, mas assim, hoje nós provavelmente temos esforços duplicados, retrabalhos, desperdício de tempo, todo mundo tem uma rotina doida e a gente quer facilitar. A gente quer melhorar, a gente quer aprender com os próprios erros. Então, aí, essa reunião, eu convido a equipe para vir comigo, eu já entrego questionários para essa equipe, eu dou também lá no meu programa 2 questionários individuais para a equipe preencher, para eu também ouvir essa pessoa. Como está o dia a dia dela, que ajuda ela precisa, que treinamento ela está precisando. E sempre eles me respondem: ah, Camila, eles não vão falar sobre o erro deles para o líder, eles falam. Por quê? Porque eu não simplesmente entreguei um formulário e saí andando. Eu fiz uma reunião, eu fiz uma apresentação para eles, eu falei, eu quero ouvir vocês, eu quero conduzir a nossa equipe para uma etapa melhor, e para isso eu preciso ouvir vocês, preciso da ajuda de vocês, e vamos juntos. E por aí a gente vai, né? Pelos 6 passos, tem o passo onde eu falo sobre processos. Qual é o fluxo operacional dessa empresa e como nós vamos revisar processos em conjunto com a equipe. Falo sobre... Aí a gente chega no passo da implementação das métricas de desempenho. Falamos sobre feedbacks, né? A rotina de reuniões de feedback. E principalmente, em todos os passos, em todos essa sequência aí de ferramentas que eu passo para os líderes, eu trabalho a comunicação. Nós não conseguimos ter bons desempenhos sem antes começarmos pela comunicação. Né? E uma última dica que eu quero deixar aqui para vocês também sobre reuniões é uma coisa muito simples, uma técnica muito simples, mas que eu gosto de fazer em todas as reuniões. Check-in e check-out da reunião. Então, eu abro a reunião. O ideal é que a gente mande uma pauta antes para as pessoas que vão participar da reunião. Pode ser por WhatsApp, não precisa ser uma pauta formal, né? Mas, reunião dia tal, sempre com horário de início e fim, para que todo mundo já se programe para aquilo, sobre o tema tal. Vamos falar sobre assunto 1, 2 e 3. Ponto. Na reunião, eu faço o check-in dessa reunião. Olá, pessoal, tudo bom? Então, estamos aqui, temos até tal hora para chegar no objetivo tal, tema central, falando sobre os itens 1, 2 e 3. E eu vou conduzindo a reunião. No final, eu faço o check-out da reunião. O que é isso? Então, vamos reforçar o que a gente alinhou aqui? Ficamos combinados de fulano fazer tal coisa, ciclano fazer tal coisa, o prazo é tal.
Combinado? Nos vemos no próximo dia tal. Isso evita um monte de mal-entendidos, desperdício de tempo. E principalmente quando eu abro a reunião com esse check-in e no meio do caminho as pessoas se desviam, eu tenho ali um gancho para falar, pessoal, esse assunto tá muito legal, mas na reunião de hoje a gente não vai falar sobre isso. Vamos guardar para uma próxima? Pra gente não se desviar muito, porque aqui a gente tá para resolver esse objetivo aqui. Então eu puxo por ali. Então, percebe como dessa forma eu também levo de forma separada, né, a condução do lado pessoal, do lado profissional? Eu estou falando sobre um resultado, sobre um objetivo. Essa, aliás, uma outra dica que eu dou sempre para ajudar os líderes a desenvolverem a sua comunicação. Separe as pessoas dos problemas. E você fala bastante sobre isso, né? Na forma que a gente enxerga, em primeiro lugar, porque a nossa comunicação parte muito da forma como eu tô vendo, né? Então, eu preciso olhar para as pessoas de forma separada. A pessoa, ela é uma coisa e ela pode estar tendo alguma dificuldade, mas ela é muito mais que aquilo. Ela não é aquele problema, né? Separe as pessoas dos problemas, principalmente na hora de cobrar resultados. Como você enxerga essa questão? O quanto isso impacta na comunicação das pessoas? Eu acho excelente, porque essa ideia de separar a ideia da pessoa também é muito legal. E fazendo um gancho com o que a neurociência também explica pra gente, né? Ninguém é triste, ninguém é deprimido, ninguém é alegre. A pessoa pode estar triste, a pessoa pode estar alegre, a pessoa pode estar deprimida, ou seja, são estados, né? A gente está o tempo todo em movimento. E a neurociência explica isso, né? E isso que você traz de organizar, eu levo muito que o meu principal objetivo como profissional é ajudar as pessoas a organizarem as suas realidades, né? Porque Fácil. Escolheu fácil. difícil, é fácil, não é fácil. Mas se a gente tem uma vida minimamente organizada, a gente consegue ter melhores resultados. Isso é psicologia tomista até. E até tem as 5 ordens que eu sempre gosto de levar. Ordem material, temporal, emocional, intelectual e transcendental. Ou seja, uma tá ligada à outra. O que é ordem material? É a cama, tem que arrumar a cama. Se eu saio do quarto e não arrumei a cama, já tô devendo. Então, a ordem material, e aí a gente pode abranger aí as finanças, a nossa casa, uma casa arrumada, limpa, organizada, ela vai trazer um astral diferente. Vamos supor, vamos levar para essas 5 ordens. Se o meu quarto está desarrumado, e aí eu vou interferir na segunda ordem, que é a ordem temporal. Eu vou me atrasar porque eu não consigo achar o que eu preciso. Se eu não consigo achar o que eu preciso, eu vou interferir na terceira ordem, que é a ordem emocional. Eu vou ficar ansioso porque eu não estou achando a chave. Caramba, onde que eu deixei a carteira? Isso vai gerar emoção em mim num nível mais elevado. E se eu estou emocionalmente sequestrado, eu não consigo pensar direito, que é a quarta ordem. E se eu não consigo pensar direito, eu não consigo transcender. Então, se eu não arrumo a cama, se eu não arrumo a minha casa, se eu não arrumo a matéria, todo o resto vai ficar bagunçado. Aham. Entende? Então, às vezes as pessoas chegam nos processos comigo com a vida. Em tal caso eu não sei, eu não consigo enxergar propósito, sentido na minha vida. Tá, você arrumou sua cama hoje? Ah, eu ia falar isso. Né? Você pergunta se arrumou a cama? Você arrumou sua vida material? Você tem, né? Porque parte daí. Né? E a pessoa às vezes não vê, acha que tá tudo lá no etéreo, tá aquela coisa, é algo externo, mas não é interno. Se organiza, isso que se propõe, que você trouxe de forma muito bacana e consistente, né? Poxa, vamos roteirizar, que é um outro aspecto da filosofia clínica, né? Que a gente traz. A roteirização, trazendo um pouco também para os adolescentes. É importante ter rotina, é importante dormir bem, é importante a gente ter uma vida ordenada. Isso ajuda muito. Estarmos aqui demandou que a gente organizasse um monte de coisa na nossa rotina, agenda, cliente, horário, pega a estrada, que hora que sai. Então, o tempo todo a gente está precisando tomar decisões e de forma mais organizada possível a gente consegue atingir aquilo que a gente precisa, né? Então, é muito legal. A dica, então, é arrume a cama. Tira uma coisa desse podcast, arruma sua arruma a cama, já cama, vai já melhorar é. muita coisa. O Ítalo Marcilli, ele costuma falar, né? Qualquer problema que você tenha, só vira um problema mesmo depois que você arrumar 3 coisas primeiro. Dorme bem, come bem e reza bem. Perfeito. Se você fez esses 3 Tá e não perfeito. resolveu, aí sim você tem um Aí problema. exatamente, concordo. Drico,
Estamos chegando aqui nos minutos finais do Tá. nosso podcast. Poxa, tá tão legal. Tá muito legal, o tempo voa, né? Muito É. legal. Eu queria pedir para você deixar aí as suas redes sociais, como as pessoas podem te encontrar. E uma última dica que você poderia dar, eu vou aproveitar para dar a minha, porque eu quero pegar esse seu gancho, sobre ordenar, né? Sobre organizar. E quando a gente fala em comunicação, técnica de comunicação, eu tô falando em justamente fazer isso. Eu escolho as minhas palavras numa ordem intencional, numa sequência que, primeiro, seja claro, passe a mensagem que eu quero passar. Segundo, seja adaptada e moldada para o receptor da mensagem que eu quero passar. Quem é essa pessoa com quem eu tô falando, né? Então eu não saio vomitando tudo em cima dela. Eu costumo falar sobre o ensimesmamento, né? Um dos maiores problemas dos líderes hoje é de serem líderes ensimesmados. Eu lidero a minha equipe a partir de como eu acho que deveria ser. Eu me comunico com a minha equipe a partir de como eu estou naquele momento. Eu preciso que a minha equipe faça, eu saio mandando. Eu preciso que eles resolvam, eu saio resolvendo, eu saio passando, né? E eu esqueço de olhar para o outro. Quem é esse outro? Como esse outro tá? Qual é o momento? É o melhor momento? Essa é a melhor forma de comunicar, né, com essa pessoa? Então colocar ordem no mundo interior para que as palavras saiam de forma mais ordenada, para que a gente aplique as técnicas de comunicação, né, com intencionalidade, para gerar no outro a reação que eu quero, para despertar no outro, né, a reação que eu espero. Então, por exemplo, para a gente fechar aqui, tem uma dica que eu dou e os líderes adoram, que é o seguinte: quando eu vou corrigir alguém, quando eu vou falar sobre algum problema, eu proíbo, eu quero saber se você me valida ou se você fala, não, vai, abre uma exceção. Eu proíbo o líder de usar a pergunta por quê. Quando eu quero corrigir. Por que você não fez isso? Por que isso aqui tá assim? Por quê? Porque se eu tô perguntando por que você não fez isso, por que isso aqui tá errado, eu tô pedindo que a pessoa me traga o quê? Justificativas. Justificativas. E a Não justificativa. soluções. Exato. A justificativa não corrige. A justificativa me traz justificativas e eu fico ali girando em cima do problema, né? Então eu sugiro que os líderes troquem por outras perguntas mais focadas em buscar soluções, como você muito bem disse. Então, o que podemos aprender com isso para evitar que esse erro se repita novamente? O que precisamos fazer diferente para garantir que tal resultado aconteça? Então, é claro que nós temos que olhar para os problemas e entender os porquês daqueles problemas, mas a gente faz isso para depois tirar aprendizado, para depois avaliar e melhorar o nosso plano de ação, né? Mas na hora de corrigir e principalmente para mudar comportamento, eu não devo perguntar por quê. Porque o porquê vai me trazer justificativas. Eu devo perguntar como resolver isso daqui para frente. E transferindo a responsabilidade. Se eu quero uma equipe de solucionadores de problemas, eu preciso dar problemas para essa equipe resolver. Eu preciso transferir a responsabilidade. Me fala, por favor, se você concorda comigo. Se discordar, pode falar também. Imagina, Estamos aqui concordo. com a maior transparência. E depois deixa aí a sua dica e seu recado final. Beleza, cara, concordo. E assim, isso de olhar o porquê fica no campo da bronca, né? Que a gente falou tanto aqui. Ah, por que que você não fez isso? Ah, por quê? É aquela coisa da justificativa mesmo. A gente tem que olhar para a solução, o tempo é curto, a gente tem que olhar, né? Então, trazendo as minhas redes sociais, né? Adriano Ribeiro, professor, lá no Instagram, onde tem muita coisa que eu disponibilizo de conteúdo, né? Muita troca. Como eu disse, gosto muito do que faço, estou sempre estudando, então eu entendo que essa é a minha maneira de contribuir com as pessoas, né? Através do meu trabalho. E a dica que eu dou é: não discuta se você não for capaz de ver a ideia do outro como a sua. Não discuta se você não for capaz de ver a ideia do outro como sua. Que Faz sentido, bacana! né? Que bacana! Porque quando a gente vê a ideia do outro diferente da nossa, a gente não se preocupa em compreender o porquê que o outro pensa daquele jeito. A gente já quer defender a nossa ideia. Mas se eu sou capaz de tentar perceber o mundo do outro de acordo com aquilo que ele está dizendo, eu consigo exercer o amor ao próximo na comunicação. E isso às vezes falta. Eu defendo o meu ponto de vista, você o seu, e a gente não entra num acordo. Então, não discuta se não for capaz de perceber o outro e de olhar a ideia do outro como a sua. É um pouco do ensimesmamento também, né? Eu fico defendendo o meu, eu fico olhando ali pro meu. Drico, muito, muito, muito obrigada pela sua presença aqui.
Que bacana estar com você. Ficaria mais horas e horas. Espero que vocês tenham gostado. Aproveitem para seguir o Drico. Estejam comigo lá no Dona de Empresa também. Eu sou a Camila Poiano, do Instagram Dona de Empresa. E eu quero aproveitar para convidar vocês para participarem comigo da imersão online Liderança Descomplicada. Eu vou dar 3 aulas ao vivo, dias 30 de junho, 1 e 2 de julho, sempre às 8 horas, pelo YouTube. E eu vou passar para você um conteúdo que eu levo nos meus treinamentos. Você vai ter a oportunidade de entender por que a sua equipe depende de você para tudo, quais são os primeiros passos que você tem que dar para fazer uma virada aí com a sua equipe, o que você tem que fazer, o que você tem que parar de fazer para conseguir ter uma equipe de verdadeiros solucionadores de problemas. Vou falar muito mais sobre técnicas de comunicação, como dar feedbacks assertivos, vou falar mais sobre métricas de desempenho. Então participa comigo da imersão online Liderança Descomplicada. São 3 dias de aulas gratuitas. Você só precisa clicar aqui na descrição desse link eu vou colocar a página de inscrição para você cair no meu grupo de WhatsApp e receber o acesso às aulas e todo o material de apoio. E também no dia 30 de junho eu vou abrir as inscrições para minha próxima turma do Método Liderança Descomplicada na Prática. Esse processo que eu falei para vocês que são 6 passos. Eu te conduzo, eu te acompanho por 3 meses e te pego pela mão para te conduzir pelo passo a passo. São 6 passos com ferramentas práticas sequenciais que eu te ajudo a aplicar aí no seu dia a dia com a sua equipe para você ter uma rotina muito mais leve e produtiva. Um beijo, muito obrigada. Espero que esse conteúdo tenha sido rico e proveitoso para vocês. Muito obrigada e até o próximo episódio do ManaCast.